as emoções da penúltima rodada do Brasileirão 2011. Fluminense Vasco, um grande clássico do nosso futebol aqui no Engenhão. Todos os jogos desta rodada acontecem simultaneamente, todos às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. O Vasco da Gama entrou em campo agora há pouquinho, o Fluminense ainda não subiu. E esta rodada é a rodada contra o racismo. É uma rodada oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Diga não ao racismo. O Vasco entrou em campo agora há pouco, os jogadores já se perfilaram ali naquela placa que simboliza esse sentimento de todos nós. E o Vasco, que talvez seja o primeiro grande exemplo, e no mínimo é um dos maiores exemplos do primeiro clube brasileiro a ter negros jogando futebol nas suas fileiras. O Vasco, que fez uma história belíssima contra o racismo. Foi bom até o Vasco entrar ali e já imediatamente se posicionar atrás desta placa que simboliza uma rodada toda dedicada a esta causa que é de todos os dias e de todos nós. O Fluminense ainda não entrou. Deixa eu fazer um destaque aqui com o Tino Marcos, que está acompanhando todo o movimento ali do Fluminense, na expectativa da subida, gente, de subida, porque eles vêm por um túnel. Alô, Tino Marcos, boa tarde. Boa tarde, Luiz Roberto. Pois é, o Fluminense ainda não apareceu aqui em campo, mas pela primeira vez o técnico Abel vai conseguir repetir uma escalação e o Fluminense tem vários elementos de motivação. É o time que tem mais destaque no segundo turno, o maior número de gols marcados no campeonato, Fred 7 gols nos últimos 2 jogos. É motivação à prova d'água, Luiz. Agora, aproveitando, Tino, que você está tão pertinho aí, já tem um indício de que os jogadores estarão entrando em campo agora, Tino? Ainda não vemos aqui nenhum jogador aparecendo na entrada do túnel, embora a torcida já faça uma grande festa nessa grande expectativa da entrada do Fluminense, Luiz. Enquanto a gente aguarda a entrada do Fluminense, vamos com o destaque inicial do repórter Eric Faria, acompanhando o lado do Vasco da Gama. Tudo bem, Eric? Boa tarde. Ô Luiz, boa tarde a todos. No Vasco a grande preocupação é a situação física dos jogadores. Afinal, o time vem numa desgastante maratona de jogos decisivos. Só que o Cristóvão disse agora há pouco ali, é jogo decisivo, vamos com todo mundo, vamos com o que a gente tem de melhor. Por isso Felipe e Elton, que eram dúvidas, estão escaladíssimos, Luiz. Informação muito importante. Afinal de contas, o Vasco vai ter o Elton, que torceu o pé esquerdo no jogo da Sul-Americana quarta-feira, e o Felipe, que saiu com pequenas dores musculares. Os dois vão para o jogo. O Vasco, que não tem o Éder Luiz, que passou por uma cirurgia. Tá aí o Felipe, o chamado maestro do Vasco, já está confirmado. Antes de eu conversar com o Júnior, de apresentar as escalações, a gente tem um momento da entrada em campo do Fluminense. O Fred ali à frente, com 2 crianças hoje no colo. A nossa câmera tá ali dentro desse túnel que a gente chama, né, que dá acesso à ligação do vestiário para o campo de jogo. Mas quase escapou um pouquinho, mas vale o esforço da nossa brilhante equipe de engenharia, te levando sempre dentro dos acontecimentos, colocando o jogo aí na sua casa com toda a intensidade que ele merece. O Vasco já com os jogadores batendo bola no gramado, e nesse momento o Fluminense está em campo, recepcionado por sua apaixonada torcida. Mais uma festa belíssima ao torcedor do Fluminense aqui no Engenhão. Tá assustada a menina no colo do Fred ali. É a Maria Clara, ela é deficiente visual, teve um encontro com o Fred emocionante essa semana e conseguiu aí realizar o sonho de entrar com o time do Fluminense. Foi um pedido que ela fez através de uma carta ao Fred. E agora ela deu um beijo no Fred, muito carinhoso. E o próprio Fred disse, né, através das redes sociais, que estava extremamente nervoso esperando esse momento. E é um momento belíssimo, uma imagem linda. Tá ali a Maria Clara, o capitão Fred, 20 gols no Campeonato Brasileiro em 23 jogos. Que momento vive o Fred. E mais um gesto que é de muito carinho, mas acima de tudo é muito simbólico com as crianças. E tá ali o Fred exatamente naquela placa que simboliza a rodada do não ao racismo, desta rodada que é a penúltima do Campeonato Brasileiro. Luiz. Diga, Eric. Sobre esse duelo, Fred e Dedé, né? O Dedé foi muito claro e falou: eu é que tenho que me preocupar com o Fred, não ele comigo, porque se eu errar e ele fizer gol, já era pra gente. Vamos confirmar as escalações para você de Fluminense e Vasco da Gama, começando pela escalação do capitão Fred, do Fluminense, que vai a campo então com Diego Cavalieri, número 12, Mariano, número 2,
Elivelton, 14, Leandro Eusébio, número 85 e Carlinhos, número 6. O meio de campo do Fluminense tem estes jogadores: Edinho, número 5, Diguinho com a número 8, Marquinho com a 7 e Deco com a 20. O ataque do Fluminense tem Rafael Sobis, 23 e Fred com a 9. O técnico é o Abelão, Abel Braga, que chegou e revolucionou, botou o Fluminense no devido lugar dele, ou seja, defendendo o título até a penúltima rodada e já na Libertadores. E o Deco, que conseguiu se recuperar das inúmeras contusões, está jogando fino. Vamos então agora à escalação do Vasco, do Diego Souza, do Rômulo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, do Dedé. Vai a campo com este time. Braz é o goleiro número 1, Fagner, 23, os zagueiros Dedé, 26 e Renato Silva, 33. Na lateral esquerda, Jumar, número 18. O meio de campo do Vasco vai com esses jogadores: 35 para o Alain, número 37, Rômulo. Aí os dois meias e maestros, Juninho, 8, Felipe, meia dúzia. E o ataque do Vasco hoje tem Diego Souza com a 10, Elton com a 39. E o Cristóvão representa o Ricardo Gomes, Luiz, que certamente está em casa, ligado na transmissão e torcendo pelo time, por seu companheiro inseparável, Cristóvão. Foi jantar com a delegação ontem, Luiz. O Ricardo Gomes esteve no hotel e jantou com o pessoal ontem. Tino tá me chamando, diga, Tino. vamos ouvir aqui o Fred, capitão do Fluminense, vivendo aí emoções multiplicadas, né? Entrada com a Maria Clara no colo, uma expectativa desse tamanho de um jogo dessa importância. É um jogo especial pra gente, né? Que pode nos colocar ainda na briga pelo título na última rodada. E tá sendo especial entrar com a Maria Clara, né? Tô realizando o sonho dela e eu fico muito emocionado de estar podendo fazer isso por ela. Ela me deu um abraço, um beijo. Entrei com o meu sobrinho Bernardo também. Eles sempre me dão sorte. Deus abençoe que eu faça bastante gols aí pra eles hoje. Aí, Luiz. Muito bem, depoimento bonito do Fred, muito bonito. Júnior, sua expectativa, um grande clássico. Vamos assinar aqui a arbitragem para você, olha. Apita o jogo Marcelo de Lima Henrique, com o Rodrigo Pereira Joia e o Daibert Pedrosa como seus assistentes. Penúltima rodada, Júnior, desse campeonato impressionante, 3 times brigando pelo título e aqui um confronto direto de 2 deles. Boa tarde a você, Luiz. Boa tarde a todos. A verdade, Luiz, é que chegaram as duas equipes que realmente fizeram um grande campeonato, sobretudo o Fluminense no segundo turno, o que pode influenciar na atuação desses dois. A perda do Vasco com o Éder Luiz, que em 36 rodadas ele jogou 32 jogos. E também o cansaço, né? A maratona. O Fluminense descansou a semana toda e o Vasco teve um jogo que um primeiro tempo muito veloz, com um ritmo alucinante, e isso pode pesar, principalmente com o camado um pouquinho molhado. Mas isso não tira nenhuma possibilidade para nenhuma dos dois lados. Tá aí, abraço do Abel com o Felipe, foram trabalhando juntos no Flamengo. Isso, em 2004. Juntos no Vasco e no Fluminense também, o Abel e o Felipe. Ah, bem lembrado, no Fluminense também. Bom, o Marcelo de Lima Henrique, você está vendo aí, o jogo está pronto para começar. Eu já toco uma bola aqui com o José Roberto Reit sobre a escala do Marcelo de Lima Henrique. Tudo pronto no Engenhão. Olha só, Fred e Dedé, 2 grandes personagens, ficaram amigos na seleção brasileira. E sem dúvida que esse é um confronto que chama atenção aqui no Engenhão. Pelo grande momento dos dois, né? O Dedé jogando fino, os maiores jogadores do Brasil no campeonato. E o Fred, não preciso nem dizer, né? Nas últimas rodadas que o Fred tem feito, não dá nem para acreditar. Autoriza Marcelo de Lima Henrique. Bola rolando, está valendo. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro para você. Fluminense e Vasco no Engenhão. E o Mariano já fez o cruzamento. Bola bateu no Renato e já é o primeiro escanteio do jogo. O Engenhão não está completamente lotado, né? Em torno aí de 30 mil pessoas no Engenhão hoje. E é o jogo que começa por último, todos os outros jogos já com bola rolando. O Fluminense que atrasou um pouquinho a entrada, o Vasco entrou no horário certinho. Olha o Marquinho para fazer a cobrança de escanteio, Edinho se movimenta na primeira trave. Vem levantamento, olha o Leandro Eusébio, tocou de cabeça, quem subiu foi o Rômulo. Aí a bola volta no Elivelton. Tentou ajeitar para o Mariano, chutou sobre o gol, a bola vai pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Vasco. José Roberto Reit, Marcelo de Lima Henrique, que é do quadro da FIFA e da Federação Carioca, é o homem escolhido, Reit. Uma boa escolha. Boa tarde, amigo da Globo. Boa tarde, Luiz, Júnior.
é uma boa escolha. O árbitro tem 18 atuações na divisão da Série A desse Campeonato Brasileiro, com bons trabalhos. É um árbitro sério. Diego Souza está tocando pro gol, mas o jogo está parado. Ele está fazendo um sinal negativo, aí discordando da marcação do Daibert Pedrosa. E já é o primeiro lance, José Roberto Reit, que você vai dizer pra gente o que aconteceu, Reit. A posição era legal, mesma linha com relação ao zagueiro do Fluminense. No momento que a bola sai lá do meio de campo, eu acho que houve um equívoco por parte do assistente número 2, que é o Daibert Pedrosa. Agora, rapidamente, o Marcelo, ele é fuzileiro naval na sua atividade principal e foi goleiro das Forças Armadas no último Mundial na Alemanha. De goleiro ele entende, hein? Que legal. Bola tocada lá na direita para o Alan. Chegou o Carlinhos, pressionou, a bola espirra, vai ficando com o Dedé. Dedé para o Juninho. Tem a movimentação do Rômulo. Diego Souza também se movimenta, já recebe o Diego Souza. Chegou para fazer o corte o Elivelton. Edinho para o Diguinho. Diguinho para Mariano. Mariano recebe do lado direito. Se movimenta o Fred pelo meio. Mariano tentou um toque para a direita ali para o Rafael Sobis, mas ele acabou resvalando, raspando só na bola. Aí o Felipe tocando no meio. Alan para o Juninho, tentou a devolução e a falta aconteceu sobre o Alan. Quando ele tocou para o Juninho, foi interceptado o Alan, que você está vendo aí no detalhe. A falta favorece o time do Vasco. Cometida pelo Carlinhos, impedindo a progressão do Alan. Falta já foi cobrado, o Alan está com a posse de bola, tentou jogada no meio para o Diego Souza. Chegou o Leandro Eusébio, faz o corte, sai jogando. Alan chega, pressiona. Bola tocada pelo Leandro Eusébio, lateral é para o Vasco. Figueirense, Corinthians e Santa Catarina, Flamengo e Internacional em Macaé, no Norte Fluminense. Todos os jogos importantes têm a ver com a rodada. O levantamento foi feito muito forte, a bola vai passando pelo Diego Souza e vai saindo pela linha de fundo. Como disse o José Roberto Reit, a posição do Diego Souza era legal, quando ele recebe o passe em profundidade. Aí tem uma deixadinha ali no meio, né? E o Diego Cavalieri participando depois do lance, já sabendo que o Daibert Pedrosa havia marcado o impedimento do bandeirinho. Fred tentou resvalar de cabeça, a bola fica ali com o Renato. Recuando para o goleiro Fernando Praz. Jogou todas. O Renato, todas no campeonato. Saiu jogando errado. Diguinho. Chegou o Gilmar por trás, fez a falta no Diguinho. Diguinho ficou de braços abertos na expectativa talvez de uma punição e a gente está vendo a atropelada ali do Gilmar sobre o Diguinho, José Roberto Reit. A falta foi clara, por trás, o árbitro em cima marcou, não havia necessidade de cartão amarelo. Deco se apresenta para fazer a cobrança da falta. Mariano fica pertinho dele. Dedé e Fred, os dois próximos. Edinho fica mais na segunda trave. Rafael Sobis na marca do pênalti. O Deco que bota normalmente a bola onde ele está querendo, né? Mas ficou pressionado, fez o levantamento. Olha o Praz. Preferiu tirar de soco. A bola sobra com o Fagner. Tentou sair jogando em cima do Marquinho. Não também do Leandro Eusébio Fagner. Sozinho, saiu lá de trás. Está lá na ponta direita. Agora tem o Alan ali ajudando, mas atrás também se posiciona o Dedé. Ele recebe o Dedé, joga no Juninho. Juninho tentou o passe em profundidade, Leandro Eusébio intercepta. Tentou a bola para o Fred, está marcado o impedimento. É mais um lance difícil, um lance no limite. É porque essa bola viaja muito. Olha só a jogada aí, o campo facheado, digamos assim, talvez ajude até o bandeirinha a interpretar, né, Reit? Com certeza, Luiz, é aquilo que eu chamo do tira-teima natural. O impedimento do Fred foi bem marcado. Aí o Diego Souza ajeitando para o Gilmar. Vai para cima do Mariano. Gilmar levou a marcação. Tentou o cruzamento, tocou no Diguinho. Escanteio favorecendo o Vasco. Já já a gente dá uma passada pelos jogos da rodada. Você que não sabe todos eles de cor ainda. O que se falou dessa rodada no Brasil inteiro o tempo todo durante a semana, né? Olha lá o Juninho para a cobrança do escanteio. Ajeitou o Juninho ali para fazer a cobrança do escanteio. Não ajeitou muito, não. Passou a mão sobre a bola, botou ela ali num ponto qualquer e vamos em frente. Dedé, Elton, Diego Souza, Rômulo são os grandalhões do Vasco. Juninho para a bola, bateu fechadinho. Diego Souza na primeira trave, tentou o desvio. Ele até fez o gesto assim com a mão passando na cabeça, né? Tentei dar uma casquinha. A ideia era essa, só que ele pegou muito bem, né? Ele terminou dando a cabeçada para fora.
E a primeira bolinha do Domingão Especial de Campeonato Brasileiro é gol do Bahia. Gol de Souza, 0 para o Santos, 1 para o Bahia. O resultado é importantíssimo para o Bahia, que vencendo vai a 45 e está fora de qualquer chance de rebaixamento. Figueirense e Corinthians no Scarpelli, em Santa Catarina. Você tem as posições do lado, né? Flamengo e Internacional em Macaé, no Norte Fluminense, interior do estado do Rio. Temos Atlético Mineiro e Botafogo. O jogo está acontecendo em Sete Lagoas. Palmeiras e São Paulo, jogo no Pacaembu. São Paulo lutando pela Libertadores. Tem Grêmio e Atlético Goianiense. O Atlético ainda querendo um pontinho para escapar do rebaixamento. Coritiba e Avaí, o Coxa sonhando com Libertadores. Ceará e Cruzeiro, dois times que lutam diretamente contra o rebaixamento no PV em Fortaleza. Temos América Mineiro e Atlético jogando, Paranaense jogando em Uberlândia. A bola tocada para o Alan. Foi para o fundo o Alan. Tentou o cruzamento, tocou a bola no Carlinhos e bateu por último no Alan. Apenas o tiro de meta que favorece o Fluminense. Acho que completamos os jogos, fomos até o último, né? Todos eles importantes, têm algo a ver com a classificação. E olha, o Bahia faz 1-0 com o Souza. Esse resultado é muito importante para o Bahia, que afasta. A gente vai mostrar já já esse gol, porque o Cavalieri aqui já bateu o tiro de meta. Daqui a pouco a gente mostra até como aperitivo para o nosso show do intervalo. O Batista hoje vai gastar a voz com os outros 9 jogos. Bola tocada na esquerda para o Marquinho. Ele pressiona, chega o Dedé. Fez o corte, a bola espirra ali, resvalada, sobra com o Juninho. Velocidade do Juninho. E vem o Vasco. Juninho tentou passe na direita para o Alan. Pressiona o Juninho, acaba atingindo o Diguinho. A falta do Juninho, o Diguinho se contorce ali, o Juninho se desculpa com ele. E um sintoma importante, Júnior, né? Além da chegada do Juninho. O Alan tá quase como um ponta ali para talvez usufruir do jeito que o time jogou, como você disse no seu destaque inicial, com o Éder Luiz o ano inteiro, né? Exatamente, Luiz, porque se ele voltar para compor o meio-campo como normalmente faz, o Vasco não vai ter uma jogada de velocidade pelo lado direito. E como ele tem essa boa combinação com o Fagner, né, aquela dobradinha que a gente tem chamado, essa dobradinha tem dado muito certo. E ele vai procurar exatamente em cima da pouca velocidade do Leandro Eusébio, explorando também as subidas do Carlinhos. E o Juninho nesse carrinho aí se arriscou a beça, ele está pendurado com 2 cartões amarelos. Além dele, o Diego Souza e o Dedé também. São os outros 3 jogadores importantíssimos nesse time do Vasco que jogam hoje pendurados. 3 dos mais importantes jogadores do time. Tá aí o Rafael Sobis. Fred na ponta esquerda pedindo. Tocou pro Fred. Fred domina. Marquinhos vai pra boca do gol. Tentou o drible, sobrou no Deco. Adiantou demais. Apareceu o Fagner, fez o corte. Entrega pro Elton. Elton pro Felipe. Felipe fez o drible, ganhou do Edinho. Tá no chão. Falta cometida pelo Edinho. O Vasco tá. O Júnior destacou bem aí. O Alan tá quase como um terceiro atacante. É aquela história também para Vasco e Fluminense, que já tem Libertadores garantida. O que vale é o título, tem que arriscar mesmo, né, Júnior? Exatamente, Luiz. A gente vê isso no início do jogo. Não tem aquele negócio de estudar o adversário, né? Tá saindo dos 2 times quando tem a posse de bola, sai pro ataque mesmo, sem se preocupar muito com história de marcação. Rômulo fez o passe errado. Marquinhos toca de cabeça buscando o Fred. Ajeita bonito o Fred, marcado pelo Dedé. Fez o giro, tocou no Deco. De primeira para Diguinho. Bola escapa, vai chegando o Rômulo. Rômulo de pé esquerdo tocando para o Diego Souza. Ajeita no peito, Erivelton encosta na marcação. Diego Souza mais atrás para o Rômulo. O Fagner se movimentando lá no alto do seu bico. Passou. As chuteiras verde e limão ficaram lá no alto do seu bico. E o juiz está marcando a falta sobre o Felipe. Ô Luiz. Edinho puxando o Felipe pela camisa. Diga, Reit. O Marcelo está indo por um caminho perigoso nessa partida, tentando levar o jogo só marcando, sem advertir. No caso do Juninho deveria ter advertido, como agora também o jogador do Fluminense por ter agarrado o Felipe. Elivelton faz o corte, a bola volta no Gilmar. Tentou de cabeça lá pro Elton. A bola voltou no Juninho. Juninho levantou pro Elton. Chegou Elivelton. Elton foi na dividida. Subiu um tucho de grama ali. A bola ficou com o Diego Cavalieri. A ligação do Cavalieri é um ponto importante do Fluminense. Ele botou a bola no bate-pronto lá pro Fred. Lá no campo de ataque. Um passe isso, né? Aí o Leandro Eusébio. Já a gente vai mostrar para você o gol do Bahia, o gol do Souza. O torcedor do Cruzeiro é que não deve estar feliz, né? Porque já pensou se o Bahia ganha do Santos? Ele vai para o último jogo contra o Ceará, que concorre com o Cruzeiro contra o rebaixamento, já livre de qualquer ameaça.
Ceará e Cruzeiro estão jogando no PV em Fortaleza, todos os ingressos vendidos. Aí o Gilmar tentou passe na esquerda agora para Diego Souza. Protege o Diego, tenta o drible, ganhou do Olivelton. Ficou bonito o duelo ali. E limpo, né? Isso que é mais legal. Sem falta. Gilmar na cobrança para o Felipe. Até quando erra o Felipe dá certo. Pegou no bico da chuteira dele ali. Mas Gilmar ficou com a posse de bola. Aí Diego Souza. Elivelton marcando. Se movimenta mais atrás do Juninho. Diego Souza para o Rômulo. Fluminense volta, marca muito. Rômulo conseguiu descolar um bom passe para o Felipe. Na ponta esquerda. Elton tá pedindo. Vem cruzamento. Leandro Eusébio tirou dali. Diguinho. Entrega de presente para o Alan. Alan domina como se fosse um ponta esquerda. Vai para cima da marcação do Mariano. Diguinho chega na sobra. Faz o cortinho. Entrega para o Sobis. Sobis se enrolou um pouco ali. Queria falta. Olhou para o juiz. O Marcelo de Lima Henrique estava bem pertinho. Jogo que segue. Jogo que segue. Juninho tocando na direita para o Fagner. Postou na marcação o Marquinhos. E a segunda bolinha da tarde do seu domingo já pinta na tela da Gol. Vá preparando o seu coração aí. E é gol do Atlético Mineiro. Daniel Carvalho de pênalti. Cartão para o Juninho. Está fora do último jogo. Juninho Pernambucano. Por essa entrada no Marquinhos, o Eric acabou de informar que ele era um dos pendurados. Está fora do jogo contra o Flamengo no próximo domingo, Juninho Pernambucano. O cartão foi muito bem aplicado, ele vai no corpo do adversário, intencionalmente atinge o árbitro, não poupou o cartão amarelo. E ele deveria ter sido advertido naquele primeiro lance, não o fez naquela entrada sobre o Diguinho, achou que tinha habeas corpus pleno. Não é por aí. Foram 3 faltas cometidas pelo Vasco no jogo, 2 delas pelo Juninho. Muita gente deve estar se perguntando, um jogador tão experiente, dá para evitar? Ou tem que ir para o jogo sem pensar nessa história? O Júnior pode mostrar pra gente qual seria o campo de visão dele, o caminho de visão dele. Aí o Diguinho fez o levantamento lá na esquerda, buscando o Fred, dominou, bateu pro gol, segura Fernando Praz. Dominou, chegou batendo, não pegou tão na veia, né? Diego Souza, resposta do Vasco, que jogo, o jogo começa aberto. Diego Souza pra cima do Olivelton. Levantou para o Elton, foi muito forte. Vamos ver o gol do Bahia lá na Vila Belmiro. Nosso aperitivo, o show do intervalo promete, hein? O gol dos... Nossa! Primeiro corte foi bonito, depois na segunda tentativa. Souza 1-0 para o Bahia. A rodada começa ruim para o Cruzeiro, viu? Porque o gol do Atlético, o Atlético também se livra e joga na última rodada contra o Cruzeiro despreocupado. O gol de pênalti do Daniel Carvalho, levantando a massa atleticana e deixando o torcedor do Botafogo ainda mais entristecido com essa fase do time que trocou de técnico a 3 rodadas do fim, que teve a Libertadores nas mãos e ela está escapando pelos vãos dos dedos, né? 14 minutos de bola rolando, primeiro tempo, Engenhão. Aí o Marquinho, Fred devolve para o Marquinho, chegou o Fagner, o juiz está marcando lateral, o Fagner chegou a esboçar uma reclamação de falta do Marquinhos. Aí você vê o Dedé, apelido de 4 letras no futebol brasileiro, é sempre bem-vindo, né? Dedé, tem de ser sonoro, é facinho de falar, de guardar. É o zagueiro. E o apelido do apelido também, 4 letras, né? Mito, né? É verdade. Você sabe, você que tem em casa, o nome do Dedé é um nome bonito, é Anderson o nome do Dedé. Está jogando aí o Felipe, quase perdeu para o Mariano. Bola fica com o Gilmar. Falta do Rafael Sobis sobre o Gilmar. Globo, a gente se liga em você. Vivo, escolha os serviços ilimitados para o seu plano. Bola para o Juninho, recebe na ponta direita. Leandro Eusébio chegou se apresentando, ele faz o recuo para o Fagner. Aí Fagner, cruzamento para a boca do gol, chega Edinho. Faz muito bem esse papel ali de se posicionar entre os 2 zagueiros, né, quando está defendendo. Fica numa linha de 3. Aí o Juninho de novo, fez o levantamento para o Elton! Escolheu o jeito de cabecear o Elton. Mas a bola veio muito açucarada, Luiz. Veio boa demais, nossa, de frente. A gente pode colocar essa jogada como um gol perdido. Júnior, se você está pendurado e vai para um jogo
penúltimo, como é que faz? Luiz, não dá para você ficar pensando nisso não. Logicamente um jogador como o Juninho, experiente, tranquilo, ele não tem antecedente de violência, quer dizer, eu acho até que ele errou o tempo do carrinho ali, né? A outra do Diquinho não, talvez fosse muito mais merecido do que essa. Mas não dá para ficar pensando, né? Porque tem que resolver hoje, tem que fazer hoje o papel, porque o próximo domingo é uma outra história. E se o Diguinho tivesse levado o cartão amarelo, ele também estaria suspenso na próxima rodada, na última rodada. Além dele, o Mariano, o Diego Cavalieri e o Rafael Sobis são os pendurados do Fluminense. Tino Marcos e Eric Faria, os nossos repórteres no Engenhão, acompanhando tudo de Fluminense e Vasco para você. Esta noite no Fantástico, as primeiras damas da corrupção. São mulheres de prefeitos acusadas de desviar até o dinheiro da merenda escolar para comprar uísque, ração para cachorro e outros produtos. O Fantástico logo depois do Faustão. E tome bolinha. Frenética bolinha nesse domingão. Bola com o Diego Souza ali pela esquerda. Também, né, com outros 9 jogos. Natural que tenhamos os gols todos acontecendo simultaneamente. E o América Mineiro faz 1-0 sobre o Atlético Paranaense, gol do Kempis. O Atlético lutando contra o rebaixamento. O América já está rebaixado, mas nas últimas rodadas tem feito um papel bonito o América. Você viu a preocupação do Cavalieri orientando ali os seus companheiros. O Elton se movimenta, quase na marca do pênalti. Felipe foi na cobrança, vai subindo o Dedé, tocou de cabeça, Diego Souza, olha a bicicleta aí. Parou entre as pernas do Fred, o Cavalieri defendeu. E o Diego Souza está procurando alguma coisa, não, está sentindo algum problema, vai se levantando. Será que é lente? Ou não, machucou o nariz, hein? Às vezes o jogador quando cai assim, às vezes, né, do jeito que foi, poderia ser, perdeu a lente de contato, mas no caso dele, ele machucou mesmo. Ah, foi o pé esquerdo do Edinho, que passa no rosto do Diego Souza. Você vai ver agora, ó, o pé esquerdo do Edinho vai baixar, opa, bateu bem ali no nariz, no lábio do Diego Souza. Mais uma vez aí o Cristóvão. Ricardo Gomes continua se recuperando muito bem. É sempre uma boa notícia. E olha, tem gol no PV. E é gol do Ceará. A rodada começa péssima para o Cruzeiro, né? O Ceará com o Oswaldo faz 1-0. Nesse momento o Ceará sai da zona do rebaixamento e bota lá o Cruzeiro para enfrentar um Atlético que está ganhando e está escapando. E para ter o Ceará jogando contra um Bahia que também está escapando hoje. Vai estar de férias domingo que vem. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Aí você vê o Renatão chutando lá para o ataque. Certamente o torcedor do Ceará está enlouquecido com essa possibilidade do time escapar do rebaixamento. Conseguiu uma vitória monumental contra o Grêmio em Porto Alegre. A situação parecia irreversível, mas aquela vitória deu outro gás. Ô, Luiz, vou chamar a atenção um detalhe. Tem muitos jogadores escorregando. Estão jogando com aquela travinha baixa e está molhado o campo. Principalmente zagueiros, goleiros, né? Não podem vacilar. Dedé deu uma escorregada ali. Tem que prestar atenção que esse detalhe você pode, inclusive, perder o jogo, né? Naquele caso do Dedé ali, se a bola passa, ele não consegue. Ia cair no pé do Fred sozinho. Diguinho já escorregou, o próprio Leandro Eusébio também já escorregou. Aí o Deco, olha que bola do Deco, que maravilha. Pro Mariano, Fred foi pra boca do gol, Sobis também. Ele fez o levantamento para Fernando Praz. Errou o cruzamento, o Mariano ficou irritado com ele mesmo. É porque ele era para ter cruzado a bola, Luiz, no primeiro toque, né? Ele não conseguiu ficar no posicionamento legal. Teve que dar mais 2 toques, aí não saiu bem. Diego Souza está inspirado, Diego. Tocou essa bola pro Felipe. Elton passou na direita, chegou no pé direito, tentou trazer pro gol, que é o esquerdo. Elton levantou pro Diego Souza, subiu ele, Elton, o Diego estava impedido. Mas o Diego, ele fez que não queria participar. O juiz tem que prestar atenção numa situação dessa pro jogo seguir. Eu tô falando uma bobagem aqui, Raid. Não tá falando bobagem. O negócio é o Diego ter ficado parado, mas no momento que ele fez o movimento em direção à bola, ele caracterizou e queria jogar. E por isso o Daibert marcou corretamente o impedimento. Não foi aquele impedimento passivo, não. Ele se movimentou. Verdade, as imagens comprovaram, viu, Eric? Ele dá um movimento, e quando ele percebe que tá voltando na direção da bola, ele para, mas aí já é tarde. Tem razão, Zé Roberto Reit. O Diego, Eric, você ia dizer? É, ele saiu de campo de novo, ele teve o problema dele foi no lábio, cortou o lábio. Inclusive o médico do Vasco já disse que vai ter que dar pontos no lábio do Diego no intervalo. Então ele voltou a sangrar, ele vai ter esse problema durante todo o primeiro tempo aí. Já que todo mundo sabe, né, não pode jogar sangrando. Aí o Deco, o levantamento lá buscando o Fred. Muito forte, vai saindo o Fernando Praz. Alô, torcedor do Vozão, já a gente vai mostrar o golaço do Oswaldo. Já recebo a informação que o gol foi bonito.
E campeonato faz o Oswaldo também, né? Desde que começou o campeonato, jogando sempre muito bem. Era para o Elton. Diego Souza continua fora de campo. Elton caiu. O juiz entendeu que não houve nada. Entre o Elton e o Leandro Eusébio, os dois ficaram sentindo a cabeça. Provavelmente aquele toque de cabeça com cabeça. Não, eles bateram a cabeça no chão mesmo. Caíram mal, os dois. O Elton foi o braço do Leandro Eusébio, né? E o Leandro Eusébio foi a queda mesmo. Vamos aproveitar para ver o gol do Ceará? Vamos lá, vamos ver o gol do Vozão. Sacudindo o PV e deixando ainda mais empolgante a luta contra o rebaixamento. Se a gente tiver condições de botar o gol do Ceará. Sabe o que acontece, meu amigo torcedor do Ceará? O Cruzeiro empata nesse instante. A gente está preparando o gol do Ceará, mas ocorre o empate. Desculpa, eu me antecipei até a bolinha, né? Gol do Cruzeiro, o jogo está empatado, já a gente mostra a dupla. Gol de Anselmo Ramon. Com o empate, o Cruzeiro volta a ficar fora da zona do rebaixamento e o Ceará volta para ela. Show do intervalo vai estar repleto de lances de gols para você. E nós vamos atualizando o movimento da classificação do campeonato na parte de cima da tabela. A coisa que acontece com o empate aqui, e o empate do Corinthians, é que o Fluminense iria para a última rodada sem possibilidade de título. Apenas Corinthians e Vasco nessa circunstância disputariam o título na última rodada. Corinthians e Palmeiras, Vasco e Flamengo. Carlinhos, de pé esquerdo, ele fez o levantamento buscando o Fred. Saiu Fernando para segundo andar, foi lá, bonito, é dele. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, dedicação total faz a nossa história. Aí o Fagner, domina pela direita, recebe o Fagner, tentou o cruzamento, a bola voltou no Fagner. Adiantou para o Alan, Alan vai para a linha de fundo, o Elton tá pedindo, chegou, o Edinho tirou dali. E olha a bolinha anunciando que tem mais gol acontecendo na rodada. Gol do Galo, o Atlético faz 2-0 sobre o Botafogo. O Atlético vai escapando do rebaixamento, você está revendo a falta do Juninho. E já tomou cartão amarelo no jogo. É uma entrada que ele vai no corpo do adversário, ele não tentou a bola não chegaria nos pés dele. Ele mais uma vez derrubou o adversário. Outro gol na rodada. Anselmo faz 1 para o Atlético Goianiense, 0 para o Grêmio. Vai se livrando definitivamente do rebaixamento o goianiense. Está praticamente livre, mas faltava um pontinho, até nem necessitaria, mas está fazendo sua parte. Deco domina, tentou para o Sobis, arrumou para o Fred, que giro do Fred, bateu para o gol, bola desviou, bateu na trave! E o Felipe tira dali, a bola fica no peito do Deco. Abelão pede calma para o Deco ali embaixo do seu vídeo, ele foi para cima da marcação do Gilmar. O juiz vai marcar a falta do Gilmar sobre o Deco. A bola do Fred desviou. A gente está revendo a falta do Gilmar sobre o Deco ali, meio que prendendo a possibilidade do Deco progredir na jogada. E o chute do Fred. Olha onde foi bater essa bola. Olha a mão do Fernando Praz agora, o desespero. Não consegue tocar. E até esse lance do Fred, o Abel estava bem chateado com o time, reclamando bastante, passando a mão na cabeça. Ele não saiu nem um segundo ali do limite da área técnica ali. Marquinhos se prepara para a cobrança de falta. A bola vem cruzada, chega Diego Souza de cabeça. Carlinhos ajeitou para o Deco. Que bolão para o Sobis, cruzamento, a bola passou Leandro Eusébio. Chegou a tal da trava da chuteira que o Júnior chamou a atenção. O Leandro Eusébio fica até sentindo a virilha. Olha só, ele escorrega literalmente quando ele tenta parar. Teria tudo para fazer o gol, inclusive. Que escorregada, hein? E o Elton se antecipou e jogou pela linha de fundo. Além de perder o gol, se machucou por causa da trava da chuteira. Olha a mão na virilha. Vai Marquinho para fazer a cobrança do escanteio para o Fluminense. Leandro Eusébio se movimenta. Levantou, Dedé subiu, a para de cabeça. Aí o Felipe tentou um totalzinho pelo meio, deu de presente para o Sobis.
Esse enrola para Mariano. Mariano faz o levantamento para o Deco. Subiu o Alan, desviou de cabeça, mas houve falta do Deco. A gente tem gols para mostrar para você. Vamos então ao Ceará. Os gols de Ceará e Cruzeiro. Primeiro gol do Osvaldo. Muito sol em Fortaleza, tocou entre as pernas do zagueiro. Bateu bonito, levantou a massa. Mas o Cruzeiro deu a resposta. Era um jogo de confronto direto contra o rebaixamento com Anselmo Ramon fazendo o gol de empate para o Cruzeiro. O Wagner Mancini, técnico do Cruzeiro, foi o técnico do Ceará durante boa parte do ano, né, Luiz? Aí você está vendo o Cristóvão, o Abel, os dois técnicos. Cristóvão falando um pouco, Abel cruzou os braços ali, os dois estão no limite da área técnica desde que o jogo começou. Aí, Rômulo, avança a marcação um pouquinho. Aliás, dois vencedores desse campeonato brasileiro, diga-se de passagem. Carlinhos, ele vai chegando com o Fagner. Deu o bote certo, o Fagner ganhou. Alan se movimenta pela direita. A bola é para ele, como se fosse um ponta. Tentou driblar, chegou Leandro Eusébio. A bola bateu nas duas pernas do Leandro Eusébio, quase passou entre elas. Na sequência, Alan e Leandro Eusébio. O Alan tomou a frente do Leandro Eusébio, a bola ficou com o Fagner. E você viu bem de pertinho essa disputa aí. E o lateral é do Vasco. Olha lá o Fagner na cobrança pro Juninho. Pegou de primeira pro Diego Souza, voltou pro Diego. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, juntos transformamos a magia em realidade. Diego Cavalieri já vai fazer a cobrança do tiro de meta. Lembrando que Corinthians e Figueirense em Santa Catarina, Figueira e Corinthians, jogo está 0-0, um empate com os outros resultados. Figueirense ali na quinta posição na zona de classificação da Libertadores. Elton, dividida com o Edinho. E olha a bolinha anunciando que tem mais um gol acontecendo na rodada. Bola errada do Leandro Eusébio, é gol de Neymar. O Santos empata contra o Bahia. 1-1, Santos e Bahia na Vila Belmiro. Com os resultados da rodada, o empate está livrando matematicamente o Bahia. Mariano tentou a jogada para o Rafael Sobis. Ele chega e domina. Gilmar aperta, Felipe também tocou atrás do Leandro Eusébio, passou errado de novo. Diego Souza, olha o Elton pedindo. Diego Souza protegeu, passou o Felipe. Preferiu jogar com o Alan. Alan dominou, mas adiantou demais. Diguinho cortou, tocando no Deco. E o Deco já viu o Marquinho. Rolou pro Marquinho, Fred na ponta esquerda. Marquinho foi pro drible em cima do Renato, tá no chão. É falta e o juiz vai punir o Renato Silva com o cartão amarelo. Correto o cartão, ele vai no corpo do jogador do Fluminense e impede que o Marquinhos prossiga em direção ao gol do Vasco. O cartão foi bem aplicado. Mais uma vez, ele vai no corpo com o braço esquerdo, direito, perdão, e derruba lá. As faltas cometidas no jogo até aqui, depois desta última que você viu aí cometida pelo Renato Silva, 6 do Fluminense, 5 do Vasco no jogo. Na verdade, o número de faltas está 5-5. São 10 faltas, 5 para cada lado. A gente viu ali as jogadas pelo alto. São os números do jogo que você também acompanha na Globo. Rafael Sobis posicionado para a cobrança da falta. O Marquinho também. O Marquinho pega forte de esquerda. E o Sobis bateu para o gol. Jogou à direita do gol do Fernando Praz. Temos um lance de Santa Catarina. Figueirense buscando a Libertadores. O Corinthians lutando pelo título. Olha só, a cobrança. A bola bate na trave. No pé da trave. Cobrança do Júlio César, que bateu na trave esquerda. Por muito pouco, hein? Lá vem o time do Vasco aqui. Bola pro Elton. Ele protege. Toca no meio pro Felipe. Ajeitou. Na esquerda é Alan quem recebe. Diego Souza levanta o braço. Olha a bola pra ele. Diego Souza tocou pro gol. Vai lá Diego Cavalieri para fazer a defesa. Ele tá com o lábio cortado ali. Vai ter que dar pontos no intervalo. Mas o Diego Souza tá participando dos principais lances do jogo. E vem de novo o Vasco pela direita com o Fagner.
Fagner se manda, tenta chegar até o fundo, o cruzamento vai direto no desvio do Carlinhos pela linha de fundo em escanteio. – 31 minutos de bola rolando, Engenhão, se não está completamente lotado, está num clima agradável. Choveu muito no fim de semana no Rio, não faz aquele carolão não. Tem um bom público, o jogo é pra lá de gostoso. Juninho na cobrança, olha o Rômulo, de cabeça, Cavalieri, voltou na trave, o Elton, Diego Souza jogou sobre o gol. O Elton debaixo do gol foi com a direita, não, com a esquerda que é boa. Explodiu no travessão. É inacreditável, Júnior? É inacreditável, Luiz. Ele estava quase na linha do gol, né? Na perna boa. Não podia perder. Essa não podia perder. Então, está dito. Inacreditável Futebol Clube dessa penúltima rodada já tem um primeiro lance. Edinho para de cabeça, mas o jogo está parado lá. Poste de bola que favorece o Vasco. A falta marcada, ele optou pela vantagem. Viu que não se concretizou. Voltou e marcou corretamente. Primeiro turno, esses dois times empataram aqui no Engenhão em 1-1. E o árbitro foi o Marcelo Lima Henrique. Gol do Juninho pro Fluminense, pro Vasco, e o Rafael Moura fez o gol do Fluminense. Passe errado do Gilmar. Aí o Mariano. Encosta Rômulo ali na marcação. Mariano tentou o passe em profundidade pro Rafael Sobis, deu certo. Sobis domina no peito. Encostou na marcação o Renato, ele faz o recuo pro Deco. Ganhou do Rômulo, levantou pro Fred de cabeça, Marquinhos! Que jogada do Fluminense. A bola do Deco pro Fred é milimétrica, né? Parece fácil, olha só. Mas tira dos zagueiros. E o Fred, que é muito alto, faz um passe monumental de cabeça pro Marquinhos. Tem que chamar a atenção, Luiz, também o inserimento do Marquinhos, né? Que ele saiu de uma posição para chegar como homem de complemento de jogada. E não é muito a sua característica, né? Porque ele é um homem mais de armação. Muito boa jogada. Bola no ar, quase um voleio, aí não é inacreditável não, né? Não, é muito mais difícil do que aquela do Elton, né? Vai lá o Felipe na cobrança do lateral. Foram 5 finalizações do Fluminense, 7 do Vasco no jogo. Esses resultados, o título fica indefinido. Iremos para a última rodada, com o Corinthians aí jogando pelo empate, para não depender do resultado do Vasco. O Vasco teria que vencer o Flamengo e torcer por uma derrota do Corinthians, que vai empatando lá em Santa Catarina com o Figueirense em 0-0. Libertadores, com esses resultados, o Figueirense está ali na 5ª posição, o Flamengo é o 6º, São Paulo é o 7º, todos ali embolados. São Paulo vai empatando com o Palmeiras, Flamengo vai empatando com o Internacional em Macaé, no estado do Rio. Aí o Diguinho, 34 minutos. Já tem o show do intervalo, vamos mostrar novamente os gols para você, aqueles que você já acompanhou. Jogou bem o Rômulo, roubando essa bola do Rafael Sobis. Juninho, Renato, fez o levantamento lá pro Elton, vai brigar o Elton. Leandro Eusébio, ele e o Edinho. O Fluminense, quando vai defender, faz o Edinho de terceiro zagueiro. Hoje está bem definido. Está, né? bem definido essa marcação, né? Aí o Felipe ajeitando pro Elton. Devolução pro Felipe, foi boa. Felipe domina do lado esquerdo. Diguinho se apresenta na marcação. Felipe tentou o drible, ganhou do Diguinho. Tá no chão o Felipe, tá marcada a falta, não. O juiz marcou falta do Felipe. Ele entendeu que o Felipe não foi derrubado, o Felipe botou a mão na bola. Foi isso aí, Luiz. Vamos acompanhar. A falta aconteceu, o Felipe tocou a mão na bola porque ele foi atingido por trás e o árbitro equivocadamente não marcou essa infração, optando pela mão na bola do Felipe. A gente tá revendo bem de pertinho, né? Toda a disputa de bola entre o Diguinho e o Felipe. Marquinho não domina. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, sensor de fadiga, já existe no Volkswagen. Olha, por enquanto gols na Vila Belmiro, Santos e Bahia 1-1. Atlético Goianiense vai vencendo o Grêmio em Porto Alegre por 1-0. O Atlético Mineiro vai vencendo o Botafogo por 2-0, está escapando matematicamente do rebaixamento.
Temos América Mineiro 1-0 no Atlético Paranaense em Uberlândia e Ceará e Cruzeiro 1-1 em Fortaleza. Os outros jogos sem gols. Felipe, Rômulo, tentou pro Fagner, nas costas do Marquinhos. Marquinhos cortou, a bola voltou no Rômulo. Tentou levar pro pé direito, vai o Diguinho. Uma formiguinha ali para fazer o corte. Entrega pro Fred, marcado pelo Dedé. Alança jogando pela direita. Tem o Fagner. Ele faz a jogada de ponta. Agora o Fagner se apresentou. Tocou mais atrás do Juninho. Juninho tem Diego Souza e Elton. Levantou. Mariano subiu, apara de cabeça. Toca no Edinho. Edinho no Sobis. Círculo central. Tentou de primeira pro Fred. Muito forte. Lateral pro Vasco. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude seu jeito de investir. É o Fluminense com o Rafael Sobis. Na direita trabalha com o Mariano. Mariano protege, se apresenta o Deco. Tem a movimentação do Marquinho. Ele joga mais atrás do Rafael Sobis. O Rafael Sobis, daí Sobis. Fez alguns gols de fora da área espetaculares no campeonato, né? Quem sou eu para duvidar do potencial do Sobis? Contra o Atlético Goianiense, contra o Santos, gols espetaculares. Aí o Deco tentou a bola pro Fred, é sempre no pé, de primeira pro Marquinhos, a bola bateu no Dedé e aí o Fernando Praz foi lá, tranquilo para fazer a defesa. Olha o Bernardo aí, haja unha, hein, Bernardo? Vai roendo as unhas do Bernardo. Diego Souza com Elivelton. Tem apenas 19 anos o Elivelton, com a contusão do Gum. O Fluminense se viu na busca de um zagueiro. Márcio Rosário entrou, fez algumas partidas razoáveis, mas de repente apareceu esse menino chamado Elivelton aí, segurou a onda. Juninho. Tá cortando dobrado, Luiz, com o Diego Souza, que o Diego usa muito bem o corpo, né? Alan pro Elton. Elton protege na esquerda, trabalhando com o Felipe. Felipe recebe como se fosse um ponta agora, vai para cima do Mariano, que bola pro Diego Souza, amassou no peito, chegou o Carlinhos, roubou do Diego Souza. Aí o Deco faz o levantamento pro corte do Dedé. Na direita quem chega é Fagner. Ele vai para cima da marcação do Marquinhos, tocou no Alan, devolução pro Fagner. Ele vai no fundo. O bandeirinha tá marcando falta do Fagner. A gente tá vendo. A gente tem um pênalti pro Botafogo. Aí a falta marcada do Fagner. Louco Abreu se prepara para fazer a cobrança. Corte de cabelo novo e tudo. Tá 2-0 pro Botafogo. Jogo em 7 Lagoas. O Botafogo ainda sonhando com a Libertadores. Aí vai Louco Abreu. Que isso? Louco Abreu. O Montijo bateu um assim também contra o Corinthians naquela trave ali de 7 Lagoas. Continua 2 para o Atlético, 0 para o Botafogo. Botafogo tentando diminuir para seguir sonhando com a Libertadores. Aí o Dedé. O lateral para o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Diego Souza com Elivelton. Ela sobra com o Felipe. Felipe com o Deco. Felipe tem um Alan se movimentando na direita. Diego Souza na esquerda. Veja aí o Diego Souza. Vai passando o Gilmar. Diego Souza não tocou. Trouxe pelo meio. Elivelton seguiu na perseguição. Ele trabalha com o Rômulo. E Renato Silva. Mas com um pouquinho mais de posse de bola. 53 contra 47 nos percentuais. Diego Souza para o Gilmar. De novo no Diego Souza. Encostou ali o Elivelton. Ele joga no Gilmar. Gilmar para o Juninho. De novo Gilmar. Tentou fazer o giro. Diego Souza. Falta cometida pelo Rafael Sobis. Ele sai reclamando muito, faz gestos e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada. E é um gol que provoca mudança na Libertadores. Olha quem fez. Ronaldinho. Flamengo 1. Internacional 0.
Jogo em Macaé, nós temos aqui uma falta pro Vasco, daqui a pouquinho a gente mostra o gol do Flamengo. Gol importante, o Flamengo vai pro 4º lugar. O Internacional é quem sai da zona de classificação da Libertadores nessas circunstâncias. Ronaldinho, perdi a conta qual foi o último gol dele, já vou lembrar. Se prepara Juninho para fazer a cobrança. O Alan fica mais atrás. O Dedé vai para a boca do gol. O Rômulo, o Diego Souza, Juninho. Vamos ver o gol do Flamengo então lá em Macaé? A bola bateu na perna, acho que é o Moledo ali, né? E o Ronaldinho estava ali, pegou e mandou para o fundo da rede, sai para comemorar. Vibrando com o Thiago Neves. O Flamengo faz 1-0. Olha, o jogo é importantíssimo, né? É confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores. Tanto que, empatando, o Figueirense se mantém e o Internacional perdendo é que está saindo. Vai para a última rodada com possibilidades, né? Porque o Figueirense tem 58, o Inter tem 57. São Paulo também está na briga, está jogando com o Palmeiras, tem que ganhar o jogo. O Botafogo está ficando em situação bem difícil essa altura ali, com 55 pontos contra os 58 do Figueirense. Tem que fazer muita conta, né? Não, teria que vencer, o Figueirense perder, o Inter e o São Paulo perder. Só um leve raciocínio sobre essas possibilidades aqui. Não é fácil mesmo de acompanhar, não. Estou com a classificação atualizada aqui na minha frente. Daqui a pouco a gente prepara e mostra essa situação para você da parte de cima da tabela. Diguinho fez o levantamento buscando o Fred. Fred tentou a parada de cabeça, Dedé chega cortando. Já a participação dos internautas. Aqueles que mandam seus vídeos para as nossas transmissões. Diguinho, na direita quem chega é Mariano. Se movimentou o Deco, o Gilmar tocou e a bola saiu, o Gilmar saiu mancando. Faz uma carinha de dor ali o Gilmar. Se prepara o Mariano na cobrança do lateral. Arremessou errado. E vamos aos internautas, vamos lá. Manuela e Luísa, show de bola! Muito obrigado pela participação. Adoro quando a criançada manda os vídeos para participar. Primeiro que eles são ótimos, né? Eles produzem tudo com aquela categoria. Às vezes para a gente conseguir botar para funcionar a câmera dá um trabalho. A molecada vai lá e rapidinho. Valeu, é isso mesmo. Para vocês um grande beijo. Obrigado pela participação e pela união. O Gilmar está sendo atendido. O último gol do Ronaldinho Gaúcho foi contra o Atlético Mineiro lá no dia 21 de setembro. Ele faz um importante esse gol contra o Internacional. Tem muito jogo pela frente, é jogo de confronto direto. 14º gol do Ronaldinho no campeonato. Quem tem mais é o Borges dos Santos com 23. Juninho, acabou desarmado, Diguinho. Marquinho pro Deco. Deco tentou, que bola para o Rafael Sobis. Fernando Praz saiu para fazer a defesa. Ô Júnior, no caso do Deco, ele é muito preciso e tal, mas o que é mais difícil? É conseguir ter essa visão o tempo todo de uma jogada incisiva, ou é o talento mesmo de passar só? Não, ele tem talento, Luiz. Ele, antes da jogada começar, né, ele já está vendo o funcionamento do companheiro. Ele tinha uma jogada, né, anterior a essa que, como o adversário ficou à sua frente, ele já teve a opção, né, de tentar colocar o Rafael, que estava livre porque o Gilmar estava do lado de fora, então ficou sobrando aqui. Ele já na hora ele já conseguiu uma opção para deixar o companheiro numa posição melhor. E daqui a pouco no Domingão do Faustão, Alcione cantando seus grandes sucessos. E a nova geração do humor no quadro Quem Chega Lá. Daqui a pouco, Fausto Silva. Que silhueta, hein, Faustão? Tá numa elegância. 1 minuto. Vamos a 46. Diguinho, trabalhando com o Deco. Encosta ali o Juninho na marcação. Entregou pro Diguinho, Diguinho deu pro Marquinhos, foi desarmado pelo Fagner. Aí a bola fica com o Felipe. Sai jogando com o Diego Souza, domina com estilo, com categoria, bota a bola pro Rômulo. Vai chegando o Elivelton, ele tem uma força, um arranque o Elivelton. Saiu bem atrás, chegou bem na frente. Ele e o Leandro Eusébio são os únicos jogadores em campo revelados nas divisões de base do Fluminense.
Muita gente não lembra do Leandro Eusébio, porque ele rodou depois do Fluminense para um monte de times, né? Apita Marcelo de Lima Henrique. Está encerrado o primeiro tempo no Engenhão. De 0 para o Vasco, 0 para o Fluminense. E o nosso show do intervalo começa com o Tino Marcos e o Eric Faria. Ouvindo aqui o Deco, um jogo aberto, mas sem gol. O que está faltando para que a bola entre? Nada, acho que a gente teve chance de gol. Eles também. Tá um jogo bom. Vamos ver quem acertar a primeira pode ter mais sorte no jogo. Eric. De um maestro para o outro aqui, Juninho Pernambucano, o Vasco talvez tenha tido as melhores chances nesse primeiro tempo. Ali as 2 vezes com o Elton, uma de cabeça, uma bola no travessão. Vão fazer falta esses gols, Juninho? Eu espero que não. Nós tivemos as melhores chances, mas futebol é engraçado, mas não acho que a gente teve melhor que eles. Eu acho que a saída de bola deles está melhor que a nossa. Eles abrem os zagueiros e a gente não está conseguindo, mas o time está lutando muito, como sempre. Não podemos esquecer que nós jogamos na quarta e eu espero que a gente crie, não tome gol e consiga fazer pelo menos um. Quanto é que tá o jogo lá? Tá 0 a 0 ainda. Por conta dessa maratona, dá pra voltar você e o Felipe, Juninho? Vai essa, né? É hora de ir na raça. Certo aí, o Juninho Pernambucano, Luiz Roberto. Preocupado com o resultado. Tá certo, Léo Batista. Tá ligado o nosso Léo Batista. Vem cá, José Roberto. O Vasco mexeu, vai começar o segundo tempo. Entra o Bernardo, é isso, o Eric? Custou caro aí pro Elton essas chances perdidas, saiu. Entrou o Bernardo aí com a camisa 31, perguntei ao Diego Souza, ele falou, vou lá para centroavante, ele que levou 5 pontos ali no lábio. Bom, vai começar o segundo tempo aqui, o Marcelo de Lima Henrique está arredondando o seu relógio. E Ratinho, a gente conversa com bola rolando. Exatamente, Luiz. No momento em que apita Marcelo de Lima Henrique, bola rolando, está valendo! 45 minutos decisivos para as pretensões dos dois times no sonho do título brasileiro de 2011. Fluminense e Vasco para você. Fluminense é o mesmo, Luiz. Ok, Tino Marcos. Entrando o Bernardo, o Elton já veio para o jogo sem treinar na sexta, no sábado, né? Por conta da torção que ele teve no jogo da Sul-Americana. Sul-Americana, Vasco joga quarta-feira em Santiago contra a Universidade do Chile. Esse time enjoado que é a Universidade do Chile, valendo uma vaga na grande decisão da Copa Sul-Americana. Logo depois de fina estampa ao vivo na Globo para você. O Júnior certamente, perdão, Luiz, o Júnior certamente vai comentar aí a substituição, se foi boa, se foi ruim, mas nos números, pelo menos, o Bernardo tá bem. Ele é o artilheiro do Vasco na temporada, com 17 gols. Fagner sai jogando, Bernardo entra, o Diego Souza fica de vez avançado, agora sim fazendo o papel de centroavante, digamos assim, né? E Bernardo e Alain gravitando ali, próximo dele, né? Muda um pouco a característica, né, Luiz? Porque você, na verdade, vai você. Bernardo foi para dividida, a bola espirra, sobra com o Diguinho. O Vasco sempre teve um homem de referência, o Elton, então o Alexandre, né? O Rafael Sobis recebe na ponta direita, tocou pro Fred, brigou com o Dedé, Dedé chega tocando pela linha de fundo, escanteio. Fred com o Dedé chega já caindo nessa imagem. Ele abre os braços ali meio que reclamando da possibilidade de uma falta. E aí, Raid, teve falta do Fred aí? O braço esquerdo do Fred, a imagem limpinha, bonita. A falta aconteceu e o árbitro não marcou. Marquinhos se prepara para a cobrança do escanteio. Prefere a bola curtinha. E a devolução do Deco para o Marquinho. Cruzamento. Fechou o Elivelton. Aí chega o Dedé. De cabeça ele tira. A bola sobra no Sobis. Completa a jogada o Jumar. Na direita Mariano. Mariano trabalha mais à frente com o Deco. Aí Deco tentou o passe lá na área, a bola passou, tocou o Dedé. Voltou ali no Elivelton por pouco. O Elivelton tentou o domínio, se resvala no Elivelton. Talvez atrapalhasse a vida do Dedé, né? A bola iria pro Fred aí. Aí o Diguinho. Todos os jogos com bola rolando no segundo tempo, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco, depois do futebol, Faustão de volta. É a nova geração do humor no Domingão do Faustão, no quadro Quem Chega Lá. E aí o Diego Cavalieri dá um chutão lá pro ataque. Vai chegando para fazer o domínio Jumar. E você ligado na bolinha. Primeiro tempo não foram muitos gols não, apenas 9 gols no primeiro tempo. Vamos ver o segundo tempo, né? Mas em compensação, se a quantidade não foi elevada, a importância. Aí o Juninho tentou a bola em profundidade pro Diego Souza. Elivelton corta. Aí sai jogando com o Diguinho. Veja como o Deco busca o espaço para receber com liberdade. Ele tentou a bola para o Marquinhos. Chega Juninho. Toca na bola. Marcelo de Lima Henrique está marcando o lateral. O Marquinhos queria a falta, mas a gente está vendo nessa repetição
Pelo menos por essa imagem que o Juninho toca com o bico do pé na bola. Exatamente, no momento da dividida. Mas o juiz marcou a falta, porque quem tocou para fora foi o Diguinho. E o Juninho deslizando, olha, ele deslizou aqui nesse movimento e atropela, o árbitro em cima marcou a falta. O que aconteceu? E vem cobrança de falta para o time do Fluminense. O Deco está reclamando um pouco ali do posicionamento do Felipe, que está na barreira. Ele vai para fazer a cobrança. A bola pelo alto é forte do Fluminense. Olha o levantamento. O Fernando Praz foi lá e tirou. Olha o Deco, chapéu no Felipe. Botou essa bola em profundidade. Está marcado o impedimento no ataque do Fluminense. Inclusive o assistente abaixou a bandeira e fez o gesto. O jogo que segue para o juiz. Vantagem, perfeito. Por que parar o jogo? Bota a bola rolando. Alan com o Diguinho, tiro de meta para o Fluminense. Globo, a gente se liga em você. Vivo, escolha os serviços ilimitados para o seu plano. A gente estava mostrando mais uma vez o lance do Deco. Ele fez alguns esse campeonato, um mais bonito que o outro. O chapéu que ele deu ali no Felipe. Gilmar, Elivelton, bola volta, sobra com o Bernardo. Bernardo do lado esquerdo. Tentou a jogada para o Diego Souza, tem gol acontecendo na rodada. E é gol importantíssimo na luta pela vaga da Libertadores. É gol do Palmeiras. Gol de Marcos Assunção, para variar um pouquinho, né? Será que foi de falta? Um para o Palmeiras, que vai atrapalhando a vida do São Paulo, quase que de forma definitiva. 0 para o Tricolor. Aí o Felipe protege. Tem o Diego Souza se movimentando, o Bernardo na ponta esquerda. Se recompanha a defesa do Fluminense. Vai passando agora o Juninho. Ele tocou para o Diego Souza. Dividida, Mariano foi no carrinho. Era um passe não tão simples assim, né? Está marcado o impedimento aí no ataque do Fluminense. Vou mostrar o gol do Palmeiras. Palmeiras com o Marcos Assunção. Vem o chute cruzado, ninguém toca, engana o Rogério Ceni. Palmeiras sobreviveu no campeonato com essa jogada. Alan, vem o Vasco, tocou na esquerda para o Bernardo. Bernardo protege. Tentou o levantamento, boa bola para o Fagner. Na ponta direita, ele vai para o fundo. Fez o corte, ganhou do Sobis. Levantamento para a saída do Diego Cavalieri. Na esquerda a bola fica com o Gilmar. Gilmar tentou um totozinho de cabeça para o Bernardo. Tem atrás ali o Rômulo. O Bernardo acaba reclamando de que foi atropelado pelo Marquinho. E o Marquinho não só dá um soco no ar, como xinga de costas para o juiz, é verdade. Para evitar de o juiz fazer a leitura labial. Independente disso, a falta aconteceu, foi clara, ele empurra o Bernardo e gesticula para o árbitro. São essas atitudes que os jogadores tomam que precisam ser coibidas. É fácil, reclamou assintosamente, cartão amarelo nele. Não foi o que ocorreu. Bernardo para a cobrança de falta. Você vê o Rômulo se posicionando lá no interior da grande área do Fluminense. Bernardo fez a cobrança direta para a defesa. Encaixada do Diego Cavalieri. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada. Vá se preparando aí. O William Magrão empata para o Grêmio. Grêmio e Atlético Goianiense 1-1. Resultado de empate lá. É bom para os dois. É um pedido do Diego Souza. Ele está tocando lindamente por cobertura, né? Se ele tomar cartão, tá pendurado. Tá fora do jogo contra o Flamengo, Diego Souza. Juninho Pernambucano e Diego Souza. Tá suspenso na próxima partida o camisa 10 do Vasco. Dois jogadores importantíssimos. Não só pela experiência, né? Mas especialmente pela questão técnica, né, Júnior? Também, jogar, né? Ali é um pouco tudo isso, né? Dos jogadores que fizeram o ano para que o Vasco chegasse onde chegou, né? Vai jogando o Dedé. Aí o Alan. O Zé Ratinho era cartão mesmo, está certo? Era cartão porque o árbitro apitou, a posição dele era irregular e ele aí finaliza jogando sobre o goleiro. O cartão foi correto. Lateral favorecendo o time do Vasco lá pela esquerda. Chegamos a 8 minutos de bola rolando. Estamos no segundo tempo aqui no Engenhão. Felipe tentou ajeitar para o Alan. Jogou bem o Diguinho. Trabalhou com o Deco. Ganhou do Gilmar. Carrinho do Gilmar.
E é mais um que vai ser punido com o cartão amarelo. O Deco saiu jogando, ele toca a bola, em seguida é atropelado pelo Gilmar, o cartão foi bem aplicado. Marquinho vira, Grêmio 2, Atlético Goianiense 1. O Grêmio vai se garantindo na Copa Sul-Americana, né? São 8 vagas para a Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense nesse momento com 44 pontos está livre do rebaixamento com os 44. Ô, Luiz, quem não está bem no jogo hoje é o Rafael Sobis, acertou muito pouco, né? Tá fazendo um pouquinho de falta essa sua movimentação, seu bom toque de bola, ele está aparecendo um pouco no jogo hoje. Agora cartão para o Leandro Eusébio. O Leandro Eusébio, ele vai no corpo, olha lá, nesse momento ele vai, trança o braço, mostrando a imagem perfeita. O árbitro em cima pegou e o cartão foi correto. Leandro Eusébio abre aquele sorriso amarelo, né, discordando do juiz. Pediu 3 jogadores na barreira, o Cavalieri. E esse, Luiz, não é um resultado comum para o Fluminense nesse campeonato, que tem apenas 2 empates até agora no campeonato. O Fluminense que tem o mesmo número de vitórias que o Corinthians, líder do campeonato, o mesmo número de derrotas do Bahia, que até hoje disputa ali uma posição para não cair. Juninho Pernambucano na cobrança da falta. É sempre um momento importante. O Juninho tem muitos recursos nessa bola dali. É distante, é verdade, mas partiu o Juninho Pernambucano, tocou na barreira. A bola vai sobrar com o Deco. Fluminense 2 empates, que o time que menos empatou nos últimos anos aí na era de pontos corridos foi o Cruzeiro. Um deles foi com o Vasco, inclusive, no primeiro turno. É verdade, 1-1 com o Vasco. E outro com o Atlético Paranaense em Curitiba também 1-1. Bernardo perdeu, está jogando o Diego Souza. O Cruzeiro empatou 4 vezes em 2006, é o time que menos empatou desde que o campeonato passou a ter esse formato, né? Felipe. E aí o Bernardo ficou com ela, traz pela diagonal. Diego Souza está pedindo, ele tocou para o Juninho. Juninho vira na esquerda para o Felipe. Felipe protege, rente a linha lateral. Encosta o Elivelton na marcação. Aí o Felipe, lembrando os tempos de lateral, ele fez o cruzamento nos pés do Edinho. Edinho quase se enrolou. Diguinho. Carlinhos. Alan deu o caminho. Vai ter mais um cartão, né? É outro pendurado, Luiz. É outro pendurado. Impressionante. O Vasco vai ficando mutilado para a última rodada. Olha o lance aí, Reit. Olha, no momento que o jogador Fluminense vem, toca. O jogador do Vasco, ele joga a perna para cima, atinge intencionalmente. O cartão amarelo saiu barato. Era uma jogada de cartão vermelho. Foi um pontapé sem bola. E o Carlinhos malandramente ele fica caído e dá uma olhadinha pro juiz para ver se o juiz já deu o cartão antes de se levantar. Acho que o Fred levou também por reclamação, hein? Levou. Cartão amarelo pro Fred. Fred não estava pendurado. O Fred foi lá cobrar uma atitude mais firme do Marcelo e recebeu o cartão corretamente. 11 minutos, segundo tempo. 0-0, Fluminense e Vasco. 0-0, Figueirense e Corinthians. Flamengo 1-0 no Internacional, está mudando a zona de classificação da Libertadores com a vitória do Flamengo, está entrando na zona de classificação. Foram 5 amarelos para o Vasco e 2 para o Fluminense. Fred e Leandro Eusébio foram punidos agora, os dois. Carlinhos se prepara para fazer a cobrança. Se movimentou Marquinho. Diguinho devolve para o Carlinhos. Ela vai ficar com o Juninho. Lá no chão, falta sobre ele cometida pelo Marquinho. Globo, a gente se liga em você. Calma. Vem da bola, olha a bola. Olha a bola. Casas Bahia, dedicação total faz a nossa história. E a bolinha anuncia que tem gol na rodada. O Atlético Paranaense empata o jogo com o América lá em Uberlândia. Paulo Baier. América 1, Atlético Paranaense também 1, Atlético 39 pontos. Segue na zona do rebaixamento, mas lutando na última rodada no Atletiba, né, o clássico local. Está marcando uma irregularidade ali, atendendo ao aceno do assistente, uma falta do Fred. Aí o Dedé. O Palmeiras vai ganhando do São Paulo por 1-0. Esse resultado é bom pro Figueirense, pro Inter, pro Flamengo, times que estão ali buscando a vaga na Libertadores. E por sinal, né, o Internacional com 57 pontos
E o Flamengo chegando a 60, o Flamengo garante a vaga na Libertadores matematicamente hoje, com essa combinação de resultados. Ainda não a fase de grupos, mas a primeira fase. Pela esquerda. Tem um Inter que pode chegar a 60 aqui nessa conta, é verdade. Grenal. Flamengo perdendo do Vasco, o Inter ganhando, trocaria de posição. Desde que o Figueirense também vencesse o seu jogo, tem 58, né? Vencendo, passaria o Flamengo. Essa é a conta certa. A gente tá vendo o Alexandro. Aí o Cristóvão, opção para o Cristóvão, o Alexandro. Primeiro semestre foi titular do time. Depois acabou perdendo a posição, teve uma contusão séria, perdeu a posição para o Elton. Carlinhos. Fred está de braço levantado. Olha o Carlinhos, botou na frente. Dedé. Saiu o Fernando Praz. Já repõe a bola em jogo para o Dedé. Aí o Alan. Bateu por último o Alan, lateral do Fluminense. O jogo tem um leve momento de ficar morno. Ele foi mais elétrico durante o primeiro tempo inteiro. Diguinho tocando atrás para o Leandro Eusébio. 14 minutos do segundo tempo. Com os resultados, o título não está sendo decidido. Corinthians e Vasco iriam para a última rodada. O Corinthians dependendo de um empate para ser campeão. Marquinho. Mais atrás ele toca a bola para o Elivelton. Deco, de novo Elivelton. Edinho. Esse é Leandro Eusébio. De novo no Elivelton. Mais atrás é Diego Cavalieri quem recomeça para o Fluminense. O torcedor demonstra uma certa impaciência no Engenhão. Bernardo intercepta o passe do Edinho. Bola cai no meio, sobra com o Deco. Deco levou, tocou na ponta direita para o Mariano. Fred está pedindo, ele fez o cruzamento. O Marquinho fechou também o Fernando Praz no segundo andar e já sai jogando. Aí o Fagner tentou a jogada para o Diego Souza. Está marcado o impedimento do Diego Souza. É mais um lance daqueles de alguns centímetros. O Rodrigo Pereira marcou o impedimento que a gente está mostrando mais uma vez aí, Raid. O impedimento ficou bem definido em função do jogador de cima, porque o do meio tinha o zagueiro do Fluminense junto a ele que dava ou habilitava a jogar. Marcelo de Lima Henrique está marcando só o tiro de meta que favorece o Vasco. A gente está revendo aí a marcação. Tem ali o pé direito, a meia direita. Exatamente. Isso aí, Raid. Nosso super tiratema imediatamente entrando em ação. Esse é super legal, né? Esse tiratema mesmo. Aí o Bernardo, dominou no peito. Elivelton está na marcação. Bernardo caiu, xinga o juiz, que não marcou a falta. Elivelton vai levar o Fluminense agora na velocidade. Aí vem o Elivelton, Fred se movimentou. Ele tocou no Rafael Sobis. Trabalha do lado esquerdo. Rafael sofreu a falta, levou de vencida. Está pedindo para se levantar ali o juiz. Marquinho, Fred, devolução para o Marquinho. Marquinho domina do lado esquerdo. Dedé está ali em cima na marcação. Marquinho caiu, bateu na bola. Ela saiu e agora ele reclama de forma assintosa. E a recomendação para isso, o que é, Zé Roberto? Cartão amarelo, e já deveria ter recebido anteriormente. Porque essa é a terceira reclamação assintosa que ele faz com os braços. Foi falta, não tem o que discutir. Houve a falta do jogador do Vasco. E o Marquinhos não tem o direito desse protesto. Vamos acompanhar mais uma vez. Esse é outro lance, é do Elivelton no Bernardo. Foi falta? Foi falta. Foi falta. Nas costas. Vem bolinha alucinante na tela da Globo, anunciando que é gol de Ortigosa. O Cruzeiro vira para cima do Ceará. Cruzeiro vai chegando a 42 pontos. Ceará com 38, Atlético Paranaense com 39. E olha, o Cruzeiro tem 2 vitórias a mais que o Atlético Paranaense. O Cruzeiro pode escapar ou pode ser definido o rebaixamento hoje. A gente vai fazendo essas contas para você. Aí o Deco. Na direita, Mariano. Tenta a jogada para cima do Gilmar. Vem cruzamento. Subiu Dedé. Intercepta de cabeça.
Rômulo ajeitando a bola na esquerda para o Alan. Tem o Bernardo como se fosse um ponto esquerdo. Felipe, o centroavante. Alan tocou na esquerda para o Bernardo. Traz para o pé direito. Devolveu para o Alan. Rolou para o Juninho. Pode bater de pé direito. Foi travado na hora certinha pelo Deco. E o Diego Cavalieri vai lá e faz a defesa. Júnior, o jogo diminuiu um pouquinho a eletricidade no segundo tempo, né? Menos ritmo, Luiz, mas em compensação tem muito mais espaço, né? Porque as equipes têm procurado... Luiz. Ele apitou a falta sobre o Carlinhos. A gente está revendo aí a jogada do Fagner. O Fagner não tem cartão e continuará sem ter cartão. Exatamente, passou batido, a falta era uma falta de cartão. Agora, o árbitro, o Marcelo Lima, desde o início da partida eu chamei a atenção. O estilo dele nesse jogo estava sendo perigoso. Por quê? Porque ele não advertiu verbalmente, pelo menos, o Juninho na primeira entrada. O campo é pesado, está escorregadio. O árbitro tem que se ligar nesse detalhe. Não se ligou, por isso é que esse jogo está pegado até agora. E a bolinha anuncia que tem gol na rodada e é gol de título. O Corinthians, olha o cruzamento para o Fred, dominou no peito, levou para o pé direito, jogou sobre o gol. Liedson, vamos ver o gol do Corinthians, Liedson. Resultado que vai dando o Corinthians nesse momento o título. Jogo no Scarpelli. O Corinthians foi para o ataque. O cruzamento vem na medida para Liedson. De cabeça botar no fundo da rede. Que jogada fez o Alex, hein? O Alex que inclusive não estava escalado para começar o jogo. E aqui vem o Vasco Bernardo com falta, segundo o árbitro. O Alex entrou no segundo tempo lá, botou na cabeça do Liedson. Desse jeito o Corinthians vai a 70. O Vasco com 66, o Corinthians abre os 4 pontos para conquistar o título hoje. Ou seja, Júnior, tem que contar logo para os caras que o jogo mudou, que tem que ir com tudo, né? Eu estava falando, Luiz, a respeito de você falando do ritmo do jogo. As duas equipes já não estão conseguindo fazer o retorno depois do ataque, então com isso cria muito espaço, né, no meio campo, e isso está fazendo com que os jogadores possam ter um pouco mais de liberdade. Eu acho que vai chegar uma hora que o Cristóvão vai saber e naturalmente vai ter que arriscar tudo, né? Mas vai entrar o Felipe Bastos aí no lugar do Juninho, viu, Júnior? Talvez ele ainda não saiba ou tenha preparado. De fato, ele até preparou a substituição antes de vocês dizerem o gol e o placar aqui anunciar. Mas o fato é que está saindo o Juninho agora e está entrando o Felipe Bastos, que tem uma característica mais de marcação até que o Juninho. No lado do Fluminense, o Abel rigorosamente não sabe, ele não, em nenhum momento ele veio ao banco de reservas, está o tempo todo junto à linha lateral ali, na extremidade da área técnica. E a vitória do Corinthians, né, Tino? Aí independeria o resultado para o Fluminense. Já acaba o Fluminense. Não tem outra solução para o Fluminense mesmo, a não ser pensar em vencer o jogo e torcer para o Corinthians somar só um ponto nas 2 rodadas que restam. Esta que está em andamento e a última, cujo jogo é contra o Palmeiras, num clássico local. Felipe Bastos entrou no lugar do Juninho. 21 minutos, 0-0. O Fred vai brigar pela bola com o Dedé. Justo está marcando falta do Dedé. Olha o Deco, foi inteligente. Cobrou para o Rafael Sobis, ele tocou para fora do gol. O Deco foi genial. Quem sofre a falta é quem pede barreira. Ele bateu imediatamente e botou o Sobis cara a cara com o Praz. Ele ainda bateu meio de lado de pé para fazer uma curvinha, talvez que não rolou, né? E perdeu a grande chance do Fluminense. Não rolou a curvinha porque exatamente o campo está molhado. E o Felipe levou o cartão amarelo pela reclamação. O árbitro estava correto, tem que seguir o jogo. E o Felipe, desconhecendo ou tentando alguma outra coisa, reclamou muito e foi advertido. Olha essa imagem, ó, o Juninho conversando com o Cristóvão lá. Ele foi avisado pelo banco, o Juninho, né, que o Corinthians tinha feito um gol. E ele foi lá avisar o Cristóvão que o Corinthians está ganhando. O Cristóvão não conseguiu fazer a leitura labial, não. O Juninho fez provavelmente essa ponderação que disse o Eric. É evidente que você tem que buscar a vitória, no caso aqui, os 2 times. A missão de Libertadores já está cumprida. Só que não dá para ser desorganizado, que você bota em risco a chance de vencer, abrindo a possibilidade maior de perder o jogo, né? E o Deco vai para a cobrança. Você vê aí o Edinho, torcida do Fluminense, solta o grito de Nense. E partiu o Deco, ele fez o levantamento. Fernando Praz para fazer a defesa. Fernando Praz tenta fazer a ligação lá para o Bernardo. Olha o Bernardo.
trombou com o Diguinho, ficou com a bola, encostou o Mariano, Bernardo levou, deu atrás pro Alain, rolou pro Felipe, não domina, a bola espirra e fica com o Diego Souza, tá marcado o impedimento do Diego Souza. Globo, a gente se liga em você. Vamos dar uma olhada na classificação, vamos? Corinthians com 70 pontos, Vasco com 66, Fluminense com 63, o título estaria definido nessa combinação de resultados. Flamengo com 60, ficaria um empate da Libertadores, porque Inter e Figueirense tem 57 pontos e o mesmo número de vitórias. Os dois vencendo seus jogos e o Flamengo perdendo, o Flamengo sairia, por exemplo, da zona da Libertadores. O São Paulo com 56, sim, está ficando ali em situação muito difícil para buscar a última vaga da Libertadores. O Juninho tem moral, hein? Vai entrar o Alexandre aí no lugar do Felipe. Fagner, mais atrás o Alain. Alain tentou a jogada para o Felipe. Voltou para o Rômulo. Tentou o chute, saiu estranho. Interceptou o Elivelto, a bola cai nos pés do Deco. Daqui a pouco vai sair o Felipe. Pois é, é uma encruzilhada. Você vai tirar o cara que tem o poder de fazer uma jogada diferente para botar mais um para botar um centroavante para recuar um pouquinho o Diego Souza nessa função aí. Talvez seja essa a estratégia, né? Alain tem o Felipe se movimentando. Trabalha na direita com o Fagner. O gol do Corinthians, né? O Figueirense é que saiu da zona de classificação da Libertadores. O Inter está dentro dela, mesmo perdendo. Levantamento para o Diego Souza, o impedimento está marcado. O Diego está brigando com o Leandro Eusébio. É uma bola que os dois estão praticamente juntos o tempo inteiro. Ele aplaude o bandeirinha porque ele estava mesmo impedido, viu, Wright? Não tem ninguém na frente, ele olhou, viu que estava realmente em posição regular, bateu palma. Não foi deboche essa atitude, foi... Júnior, entrou o Alexandre no lugar do Felipe. Luiz, eu acho que pesou aí foi a questão física, viu? Não foi a questão técnica, não. Inclusive pelo fato do Felipe na quinta-feira ter saído, né, antes do jogo contra a Universidade com um problema na perna. Foi até dúvida, até ontem, né, Júnior? Aí vem o Mariano, quase 7 quilômetros percorridos pelo Felipe no jogo. Mariano fez o levantamento, olha o Fred, vai subindo, Marquinho também. Justo está marcando a falta. Vamos ver gol? A gente tem os gols da virada do Grêmio para mostrar para você agora. O gol de empate. E a William Magrão e agora Marquinho. Esse aí na verdade tem o S, né? Marquinhos. O do Fluminense aqui não tem. Felipe saiu agora há pouquinho, claro, tá com cara de triste. É evidente, não só pela substituição, mas pela circunstância. O Vasco, que faz uma temporada de resgate monumental, sonhava em brigar pelo título até a última rodada. Fred tocou pro Carlinhos. Dedé joga pela linha de fundo. O Marquinho tá lá atrás sentindo na passagem. Ele teria sido atingido e é o que vai marcar o Marcelo de Lima Henrique. Nesse lance aí, ele marcou falta do Fagner, José Roberto. Marcou corretamente porque ele tentou a vantagem. A falta é clara. Ele tentou a vantagem. Ela não ocorreu. A regra determina que ele retorne e tome a posição inicial que seria a falta ocorrida. Perfeita a colocação dele. Tem gol acontecendo na rodada. É o terceiro do Galo. André faz 3 para o Atlético, 0 para o Botafogo. O Atlético está livre de qualquer risco de rebaixamento com esta vitória. E o Botafogo tem a sua situação bem difícil para a última rodada, para conseguir na combinação uma vaga na Libertadores. Juninho fazendo gestos ali, conversando com o Leandro, conversando com seus companheiros no banco de reservas. O Kim estava ali ao lado dele também. Fernando Praz orienta a barreira que protege o canto direito. Direito dele, Fernando Praz. Marquinhos se prepara para fazer a cobrança. O Fred também vai lá. Você vê a preocupação do Fernando Praz. Aí a barreira formada pelos jogadores do Vasco. Fred e Marquinho. Partiu o Fred para a cobrança. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, juntos transformamos a magia em realidade.
Felipe Bastos. Mais o levantamento. Buscando o Bernardo. Leandro Eusébio para soberano de cabeça. Bola fica com o Diguinho. Diguinho para Marquinho. Fagner encosta na marcação. Bola vai saindo. Lateral do Vasco. Acho que... Meu Deus do céu, Fagner não tocou nessa bola, não. Vocês não estão olhando isso, cara. E agora o Marquinho tomou uma bronca do Abel. Os dois estão discutindo. Porque o Marquinho estava reclamando com a arbitragem. O Abel quer que ele se concentre, foque mais no jogo. Gilmar domina pela esquerda. Tentou a jogada no meio para o Diego Souza. A bola passou. Voltou no Diego. Diguinho. Entrega para o Deco. Aí cai no pé do Deco. Facilidade para sair jogando. Queria falta. Ele abriu mão de jogar. E o juiz entendeu que não houve. Fagner. Bernardo está mais à frente. É a bola para o Bernardo. Alexandre de mão levantada. Bernardo vai. Pisa na bola. Volta. Ficou em situação difícil. Conseguiu tocar para o Fagner. Voltou no Bernardo. Ele briga pela bola. De novo ela é espirrada. Quem vai é o Alain. Chega Carlinhos. O jogo é brigado. São as últimas esperanças para o Vasco de continuar sonhando com o título. Para isso precisa da vitória. E o Fluminense referenda o segundo turno fenomenal que fez. Já é campeão do segundo turno desde a outra rodada. Marquinho, rolou pro Fred. Adiantou demais. E o Fernando Praz ficou com ela. É muita adrenalina, meus amigos. De goleiro para goleiro agora. Não, Luiz, a gente vê exatamente em função da necessidade dos times, né? Que fica um vácuo muito grande no meio-campo, né? Bola pro Fred. Parou pro Rafael Sobis, dominou no peito o Dedé. Chegou por trás, tocou na bola que ficou com o Renato. Completando, Júnior. Não, que fica um vácuo muito grande no meio-campo. É praticamente defesa contra ataque dos dois lados, né? Aí o Fagner. Esse é o Alain. Meia hora do segundo tempo. Alain para o Alexandre. Domina o Alexandre. Vai para o fundo. Chega Leandro Eusébio. E lateral. Escanteio, né? Essa bola saiu um escanteio. Escanteio que o Bernardo se prepara para fazer a cobrança. A gente está revendo a jogada do Dedé. Vai lá o Bernardo. Renato Silva e Dedé. Levantamento, os dois foram lá para a grande área. Rômulo tocou para o Alexandre. Chorado o gol do Vasco no Engenhão. Do Rômulo para o Alexandre. A bola bate numa perna, na outra. E aí volta a bater na direita do Diego Cavalieri. Para entrar de mansinho e manter o Vasco vivo no Campeonato Brasileiro. 31 minutos, explode a torcida do Vasco. Valeu a ousadia, né? Não somente isso, né? Pagou principalmente o Fluminense, Luiz, pelos gols perdidos, né? Teve pouco tempo atrás uma ótima oportunidade com o Fred e não conseguiu aproveitar, né? Luiz, essa semana eu fiz uma entrevista com o Abel e ele perguntou lá como é que tá o Vasco, os desfalques, Felipe, o Elton. Falei, é capaz do Elton não jogar. Ele falou, o Alexandre é muito mais perigoso. Alain, Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, sensor de fadiga, já existe no Volkswagen. Alexandre e sua estrela, né? Agora contra o Universitário de Lima, entrou, fez gol de classificação, fez o gol na primeira final da Copa do Brasil. Nos dois jogos ele fez o primeiro em Curitiba também. Verdade, no primeiro fez o gol da vitória, né, Eric? Um jogaço, um jogo de xadrez. Na verdade, ele foi até o artilheiro da Copa do Brasil, né? Teve uma contusão séria, perdeu o lugar para o Elton. O Elton saiu também, desandou a fazer gol, né? Bom para o Vasco que tem dois centroavantes. Diego Souza. Aí vem o Diego Souza, se manda do lado esquerdo. Elivelton vai na marcação. Aí o Diego levou, tentou o drible, tirou o Elivelton, bateu cruzado, olha o Alexandre, salvou em cima da linha o Leandro Eusébio.
jogada do Diego Souza. O Alexandre caprichou, mas o Leandro Eusébio estava ali para jogar para escanteio. Eu pensei e o que ele Cavalieri fosse... pegou, hein? Ele tocou na bola assim, Luiz. Eu pensei que ele fosse cortar, porque o Leandro Eusébio caiu muito antes, né, dele tocar na bola. Eu pensei que ele fosse dominar. Talvez o toquezinho do goleiro, ele tenha que prestar muita atenção na bola, tirou o campo de visão. Pode ser, pode ser. Rafael Moura já está no campo de jogo, tá ali o Rafael Moura. Rafael Moura e Lanzini. De uma vez, o Tino já confirma, porque tem escanteio pro Vasco. Bernardo, ele fez o levantamento, o Dedé subiu, não alcançou. Subiu, Edinho, tira dali. A bola sobra, Felipe Bastos. Era o Alexandre, o juiz deu de falta. As mudanças no Fluminense. Confirmando então, saíram Rafael Sobis e Diguinho. E entraram Rafael Moura e Lanzini. E tem 2 gols acontecendo na rodada, tá agitado o fim de jogo. Vamos confirmando os gols para você. O América faz 2-1 no Atlético Paranaense. O jogo em Uberlândia, gol do Gilson. E o outro gol, Coritiba abre o placar. 1-0 sobre o Avaí. O Coxa tá entrando na zona da Libertadores. Gol do Jesse. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude seu jeito de investir. Alexandre cantou para o Bernardo, estava marcado já o impedimento, mas agora ficou nas mãos do goleiro. Sai jogando o Diego Cavalieri para o Carlinhos. Que campanha do Coritiba, aliás, que ano do Coritiba. Ressaltar isso, né, Luiz? A campanha que fez na Copa do Brasil, a quantidade de jogos que ficou invicto, né, durante a temporada. O Atlético Paranaense na última rodada é uma clássico, né, o Atlético já rebaixado nesse momento, mas é clássico. Já a gente vai ver o gol do Jesse, é zagueiro Jesse. Ô Luiz, o pessoal aqui do banco do Vasco tá pedindo a todo momento para saber quanto tempo tem no jogo do Corinthians. Vamos falar. Olha o Lanzini, levou pro pé direito, bateu pro gol, soltou o Fernando Praz, chegou rascando, tirando o Gilmar dali. Aqui 35 para 36 minutos. Um dos mais eletrizantes campeonatos do mundo brasileiro desse ano. Vai chegar na última rodada, por enquanto, nessa situação, com dois times lutando pelo título. Levantamento pro Fred, subiu ele e o Gilmar. Cai pro Fred. Ele domina, ajeita pro Mariano. Lanzini pedindo, Rafael Moura também. Tocou pro Rafael Moura, Fagner rasga, tira dali. Já a participação dos internautas e tem mais gol acontecendo. Anderson empata para o Atlético Goianiense. Livre do rebaixamento, campanha até respeitável do Atlético Goianiense esse ano. 2-2 com o Grêmio em Porto Alegre. Aqui o Fluminense apostando no ataque com o Deco levantando para o Marquinho. Dedé subiu, cortou, a bola ficou no Rafael Moura. Rafael Moura fez o drible com o pé esquerdo, bateu, a bola tocou na canela do Fagner. Ele vai pela linha de fundo em escanteio. Se segura aí! E olha a bolinha! Tem rede balançando. E o Ceará empata com o Cruzeiro. Daniel Marques, o zagueiro. 2-2 no PV em Fortaleza. Aqui tem cobrança de escanteio para o time do Fluminense. Leandro Eusébio vai lá para a tentativa da cabeçada. Elivelton também. O Fred tem 1,86 m e cabeceia muito bem. Levantamento do Lanzini. O Fred subiu sozinho, tocou para Fernando Praz ficar com a bola. Temos a participação dos internautas. Já a gente vai para a participação sua. Você, telespectador, que manda o seu vídeo, manda a sua mensagem e vem sempre interagir nas transmissões da Globo. Diego Souza com Elivelton. Edinho. Aí Deco ajeita no meio. Dois times que estarão na Libertadores no próximo ano, Vasco e Fluminense. Aqui o Vasco vai vencendo por 1-0, vai se mantendo vivo na luta pelo título. O Fluminense quer um golzinho. E o Deco vem para o ataque, o levantamento foi feito. Subiu o Renato Silva, parou de cabeça. Bola volta no Mariano. Mariano ajeitou na direita para o Leandro Eusébio como se fosse um atacante. Levanta. Rafael Moura de cabeça para o Fred. Bola vai sobrar com o Lanzini. Ele, o Alain, cortou, voltou no Marquinho. Fernando Praz para fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Aí o Deco tocando mais atrás para o Marquinho. Dividida, Alain levou a melhor. Volta o Lanzini. Argentino, jogador do River Plate. Muito jovem. Tá beirando os 20 anos ali o Lanzini.
E é realmente uma promessa, né, do futebol argentino. Mariano faz o levantamento buscando o Fred. Subiu o Renato Silva. Fred dominou, girou, bateu! Gol! Do Fluminense! Gol de Fred no Engenhão! Um gol tricolor, mas um gol que pode ser muito corintiano no Engenhão. Fred com o Renato Silva, o domínio, o chute, a bola para o fundo da rede, a reclamação dos jogadores do Vasco. Será que o Fred teria empurrado o Renato Silva? Ele dedicou o gol a Maria Clara, que entrou com ele em campo. E foi um momento bonito, uma imagem bonita do jogo. É um gol tricolor, mas é um gol muito corintiano no Engenhão aos 39. O Fluminense empata e o Corinthians bota a mão na taça de novo. E o Vasco vem, precisa do gol para seguir vivo. Beco sai jogando. Aperta o Rômulo. Juiz marcou a falta. José Roberto Reit. Fred com o Renato Silva. E aí, Reit? Depois do lançamento. Na minha opinião, o Fred sobe com o braço aberto. Há um contato físico, mas não intencional por parte do Fred. Para mim, o gol foi bom. Fagner na direita. Chegou o Leandro Eusébio. Carlinhos faz o corte e sai jogando para o Fluminense. E o Deco entrega para o Marquinhos entrega para o Lanzini. Fica extenuado. É um jogo de entrega muito corrido. Lanzini se manda do lado esquerdo. Fred está pedindo. O levantamento é para o Fred. Ele chega de cabeça para Rafael Moura. Fernando Praz vai lá para ficar com a bola. Ele sai jogando com o Fagner. 40 minutos. Falta agora do Deco sobre o Fagner. Eles estão ali meio que discutindo, viu? Os jogadores do Vasco cercam o Deco ali agora e vai ter cartão. Pela falta aí, cartão para o Deco. Correto o cartão, ele dá uma pegada forte. Olha lá, ele vai por trás. Passa o pé. Olha lá. Falta para cartão e merecidamente ele recebeu. O torcedor do Fluminense comemora muito. A torcida do Vasco faz um silêncio que impressiona do seu lado. Afinal, 5 minutos para terminar a rodada. O Vasco precisa de um gol para seguir vivo. Vamos aos internautas, vamos lá. Eu sou Flusão, eu sou Vacão, mas hoje também somos Figueira, 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 Figueira. Levantamento para o Rafael Moura, ele toca de cabeça. Valeu, rapaziada de Jequié. O Brasil inteiro participando. Agora é adrenalina pura daqui para frente. Para o campeonato seguir aberto tem que ser um gol do Figueirense ou um gol do Vasco. Caso contrário, o Corinthians levanta o título. Coritiba termina, tá no G5. Vamos ver o gol do Coxa. Vamos ver o gol do Coxa. Um ano memorável para o Coritiba do Marcelo Oliveira. O zagueiro Jesse de cabeça para explodir o alto da glória. E aqui os jogadores do Vasco, o juiz pede para que eles voltem para o banco de reservas e com isso o jogo para a área de aquecimento aqui, ó. Ele agora vai dar cartão amarelo aqui no banco, ó. Pro Leandro, ó. Confusão aqui. E o Leandro foi para cima do árbitro. Tá expulso. Tá expulso. É porque o Leandro ele realmente estava mais exaltado aqui nas reclamações para não sentar no banco de reservas ou não voltar para a área de aquecimento. Ele segue muito nervoso aqui, o Leandro. O árbitro nessa posição está correto porque o banco, independente de substituições, substituídos ou os jogadores, eles têm com a comissão técnica ficar no banco, dentro do banco. E o Leandro saiu, pelo que o Érico já colocou muito bem, fez uma reclamação mais veemente, agressivo, então ele foi advertido com o cartão amarelo. E posteriormente, em função da continuação dos seus atos, ele recebeu o cartão vermelho. Na verdade, Reit, Luiz, o pessoal que está em casa, Júnior,
banco do Vasco está muito revoltado com o gol ainda do Fred. A todo momento eles perguntam pra gente, pelos replays, se houve ou não falta do Fred no Renato Silva. É exatamente esse lance que está proporcionando toda essa confusão e todo esse estado de espírito dos jogadores que estão aqui do banco no Vasco. E o Vasco está muito prejudicado agora, porque o jogo, ele está parado há 3 minutos e 40. Desde os 40 minutos o jogo está parado. A gente está revendo o lance do Fred. A gente vê o Fred, o braço, como o Wright disse, tem um braço nas costas, a interpretação é toda sua, Zé Roberto. Olha, é o seguinte, nós temos chance, temos possibilidade, né, de olhar, observar um detalhe como o árbitro não tem. Efetivamente, o braço direito do Fred, ele vai nas costas do jogador adversário e dá um toque, fazendo com que ele se desequilibre. Então, a penalidade, o gol foi ilegal em função dessa falta cometida. Muito bem, o José Roberto Ratti agora observando por esse ângulo, né, esse último que nós mostramos, entendendo que o braço do Fred foi suficiente, sim. Desde o início você disse que tinha um braço, né, Ratti? Exatamente. E a postura... É o quarto do Atlético Mineiro, 4-0 sobre o Botafogo. Entregue depois da demissão do Caio Júnior. Diga, Ratti. Ô Luiz, o detalhe é que não... O duro é que ele agora não vai dar os 5 minutos de acréscimo, né? No primeiro parado 4 minutos e meio o jogo. No primeiro tempo ele já não deu, deveria ter dado 4, deu só 1. E um detalhe só para deixar claro, o árbitro só tem um momento para ver o lance. Nós aqui podemos olhar, repassar, rever. Olha o Fred dominando, tocando para o Rafael Moura. Chegou o Dedé, bota essa bola para o Diego Souza. Termina o jogo. Minutos. Teremos 5 minutos, termina Corinthians e Figueirense. O Corinthians venceu. Se o jogo terminar assim aqui, o Corinthians é campeão. Bola para o Bernardo, voltou para ele. Gol! As lágrimas do jogador do Vasco. Ele cabeceia, Cavalieri opera o milagre. A bola volta para o Bernardo estufar a rede do Fluminense. 45-40. O Vasco faz 2-1. O campeonato ainda não acabou. Temos mais 4 minutos ainda para definição se o título acontece hoje ou domingo que vem. Bernardo, é muita adrenalina, diz aí, Júnior. O Alexandre novamente, Luiz, como protagonista, né? Colocou uma bola realmente espetacular para o Bernardo. Na primeira defesa, o Diego não conseguiu segurar, ele vinha acompanhando a jogada. É um jogo com todos os ingredientes. Para quem gosta de esporte, bem disputado, bem jogado. Uma rodada, muita adrenalina, gols importantes. E é isso. No Fluminense entrou o Martinucci no lugar do Marquinhos. Olha o Fred dominando pela direita. Foi para cima da marcação do Gilmar, o Fred. O Gilmar protege, tem o Felipe Bastos ali do lado dele. Ele toca para o Felipe Bastos, 46 minutos e 40. Gols dos dois homens que vieram do banco, né, Luiz? Verdade. Bernardo e Alexandre. Diego Souza ganhou, fez o drible, tirou do Elivelton, tentou mais uma jogada pelo meio. E na sequência o juiz está marcando falta cometida pelo Diego Souza. Martinucci no lugar do Marquinhos, que estava extenuado. A gente até percebeu agora há pouco o Marquinhos. E o Abel coloca um atacante. Terceira e última modificação. O argentino Martinucci. Jogadores do Vasco agora tem um sorriso ali aberto aqui. O Fluminense pressiona. O Fluminense joga para ele pelo Corinthians. Martinucci foi no fundo. Cruzamento. Fagner joga pela linha de fundo. O Vasco vai se segurando para levar a decisão para o próximo domingo. O Fred que fez o 21º gol dele no campeonato. Vai lá para fazer a cobrança. O Martinucci do lado esquerdo, ele fez o levantamento. Subiu o Fred, tocou de cabeça para saltou e a bola foi pela linha de fundo. Olha, todos os jogos encerrados, à exceção aqui do Engenhão e de Ceará e Cruzeiro. Corinthians 1-0 sobre o Figueirense. Placar final, Corinthians esperando o resultado daqui para saber se comemora ou não. Flamengo 1-0 no Inter, tá no G5. Atlético 4-0 no Botafogo, tá livre o Galo. Grêmio 2-2 no Goianiense. Goianiense escapou do rebaixamento. Coritiba 1-0 no Avaí, entrou no G5, Coxa. Tá na Libertadores ao fim dessa rodada. Santos e Bahia 1-1. Bahia tá livre do rebaixamento. América 2-1 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda tem uma esperança com o empate lá no Ceará.
Que Flamengo e Vasco teremos domingo, hein, Luiz? De arrepiar a rodada inteira, porque são clássicos, né? Então, clássicos estaduais. Nós temos tantos clássicos no Brasil, né? Mas esses são estaduais mesmo, uma rivalidade local, como é o caso de hoje aqui, né? Domingo, Flamengo e Vasco, e Corinthians e Palmeiras, meus amigos. Atletiba para valendo uma vaga para o Coritiba na Libertadores. E o Cruzeiro para escapar do rebaixamento é contra o Galo. Domingo que vem, 5 da tarde. Vai continuar, por enquanto continua. Felipe Bastos dá uma de regente para a torcida do Vasco. A temporada que marca o resgate do gigante da colina. Termina Ceará 2, Cruzeiro 2. Ceará na zona do rebaixamento, Cruzeiro fora por 1 ponto. Eles vão na luta, Ceará, Atlético e Cruzeiro, para saber quem escapa. Dos 3, 2 serão rebaixados. E o Bahia, com empate na Vila, está fora. Fora de rebaixamento, né? O Bahia escapou do rebaixamento com 43 pontos. E a conversa do Juninho com o Cristóvão para pôr o Alexandre, hein, Luiz? É sensacional, aquele é um momento marcante desse clássico e dessa reta de chegada do campeonato. Nós demonstra exatamente, Luiz, da integração que existe entre jogadores e comissão técnica, né? Mas perdeu vários jogadores suspensos. Olha o Felipe Bastos levantando. Apita Marcelo de Lima Henrique. Termina no Engenhão. O título não está decidido. Bernardo fez o gol salvador. O Vasco segue vivo. O Corinthians tem 2 pontos de vantagem. E vai jogar por um empate contra o Palmeiras para ser o campeão brasileiro. Ao Vasco vencer o Flamengo e torcer por um tropeço do Corinthians na última rodada, por uma derrota do Corinthians na última rodada para o Palmeiras. Eu tô vendo aqui o pique que o Eric Faria implementa agora para ir lá alcançar o Bernardo. Você vê o Alexandre aí aplaudindo a torcida e o Bernardo tá ali, o Eric tá na beira do campo. Vai lá, Bernardo, por favor, Bernardo. Aí, Bernardo, vai lá falar com a massa vascaína. Diga, Eric. Bernardo, gol mais importante da sua vida, digamos assim. Você que é o artilheiro do time na temporada. É um dos mais importantes. Eu fico feliz de ter ajudado, de ter entrado. Eu fiquei triste pela contusão do Éder, que é um cara que nos ajudou bastante desde o começo do ano. Uma coisa que acontece, mas pelo outro lado, por eu ter entrado, por Cristóvão ter me dado a oportunidade. Mas eu quero parabenizar todo mundo, a torcida que compareceu, apoiou até o final. E agora é trabalhar a semana, porque quarta-feira tem mais jogo. Você é um iluminado, Bernardo? Minha avó sempre dizia isso. Pode chorar, é emoção boa. É porque eu não esperava por esse momento. Depois eu falo, cara. Vai lá, vai comemorar, Bernardo. Parabéns pelo gol aí. É emoção genuína, sincera, emocionante mesmo. Deu o Bernardo nas lágrimas aqui, Luiz, Chino. Os jogadores do Fluminense já deixaram o campo. Neste momento, nenhum jogador do Fluminense mais por aqui. A gente tá com a imagem do Bernardo, que tá chorando desde que fez o gol, né? E ele vai lá comemorar junto com a torcida do Vasco, num gesto até mais de agradecimento pelo carinho que tem recebido, que tem dado a ele a chance de ir se firmando. Um jovem de apenas 21 anos, tá dizendo: eu amo vocês. Bernardo, não me permitir, mas eu vou ter que mostrar a classificação. Momento aí de jogar a camisa para a torcida do Vasco. É um ano simbólico para o Vasco da Gama e para o Fluminense, que segue, tá na Libertadores. Tá precisando de um pontinho agora. Nem fiz as contas matematicamente para saber se já tá na fase de grupos, não, o Fluminense. Não, 62. Já tá na fase de grupos o Fluminense, né? Olha, Corinthians 70, Vasco 68 disputam o título domingo. Fluminense já tá na Libertadores 62. Flamengo 60, Coritiba 57.